Motivo. Oportunidade. Uma razão que, mesmo sendo horrível, pelo menos parece lógica, mas alguns casos não seguem esse padrão de jeito nenhum. Nessas histórias, a violência não é apenas chocante, ela é errada de um jeito difícil de explicar. Os motivos são distorcidos, as decisões não fazem sentido, e as pessoas envolvidas ultrapassam limites que a maioria de nós nem sabia que existiam. Esses não são crimes motivados pelo desespero, são crimes motivados por algo muito mais perturbador. Essas são as histórias de crimes reais mais distorcidas. Uma mulher trabalhava com o marido em uma loja que vendia todos os tipos de equipamentos de espionagem. Era uma loja de novidades que tinha aparelhos e coisas que você não encontrava em nenhum outro lugar. Mas um dia, do nada, a mulher foi até os fundos da loja e encontrou o corpo sem vida de uma mulher. Se não fosse pela poça horrível que cercava o corpo, a mulher teria confundido com um manequim, mas como todos sabemos, nunca é um manequim. A mulher ficou abalada, não só por encontrar a cena do crime, mas porque já tinha visto a vítima horas antes, enquanto fazia compras na loja. Então, enquanto a mulher se afastava lentamente do corpo, tentando ao máximo não gritar, ela esbarrou em algo ou alguém. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se esta é sua primeira vez aqui, eu sou o seu apresentador, Ty Knotts. Eu posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. É totalmente de graça e só serve para te manter atualizado quando eu postar novos casos. Ginger Hughes nasceu dos pais Denise e George Hughes, em Hunt Ridge, Las Vegas. Ela tinha uma irmã chamada Daniela. Ginger era uma jovem vibrante com grandes sonhos. Ela queria se tornar uma artista e, de acordo com sua mãe, Denise, Ginger prometeu que um dia se tornaria Miss Las Vegas. Ginger, tendo crescido em Vegas, amava música, dança e canto e queria ter seu próprio show, ou pelo menos participar de um. Ginger, além de ser incrivelmente talentosa, também era extrovertida. Ela adorava sair com as pessoas, era a alma de toda festa, e essa garota simplesmente tinha uma quantidade incrível de energia e carisma. Quando Ginger ficou mais velha, ela trabalhou como dançarina de apoio em um grupo de apresentações chamado Máquina de Salsa. Então, aos 20 anos, ela conheceu Mark Hollinger, de 34 anos. Agora, eles tinham uma diferença de idade considerável entre eles, mas Ginger tinha juízo, apesar da pouca idade. Ao verem como Mark fazia Ginger feliz, seus pais o aceitaram de braços abertos, acreditando que ele era a pessoa perfeita para ela, seu yin para o yang. Sim, completamente opostos, mas ainda assim se completavam sem esforço. Mark e Ginger logo se casaram e mudaram para uma casa antes dos acontecimentos do caso de hoje. Agora, o casal estava originalmente alugando uma casa, mas a opção de comprar essa casa estava em aberto através do arrendamento. Mas, para isso, Ginger e Mark precisavam de um bom score de crédito. O casal acreditava que comprar uma casa era melhor para o futuro, especialmente se tivessem filhos. Por isso, estavam levando a ideia a sério. A ponto de Ginger querer ir a uma loja local em Las Vegas e comprar um livro sobre como melhorar o score de crédito deles. Lembrando que isso foi em 1997. Não era tão simples quanto apenas pesquisar no Google como é hoje, então foi exatamente isso que o casal fez. Em 4 de abril de 1997, Ginger e Mark foram de carro até 3507 Maryland Parkway, mas, no caminho, eles avistaram uma loja bem diferente chamada Spycraft. Era uma lojinha estranha. Eles vendiam equipamentos como câmeras de vigilância, aparelhos de espionagem, dispositivos de escuta, livros diversos e rastreadores. A Spycraft era bem conhecida na época, pois era uma rede de lojas com várias filiais no oeste. De qualquer forma, Mark ficou sentado no carro enquanto Ginger desceu e entrou na loja. Não era para ser uma viagem longa nem nada. Ginger só queria dar uma passada rápida, dar uma olhada e depois sair logo em seguida. Ela estava com a carteira e o resto de seus pertences ainda estava no carro. Na Spycraft, a clientela era variada. Alguns buscavam rastreadores para monitorar filhos e outros tinham antecedentes duvidosos. E queriam colocar as mãos em dispositivos suspeitos sem se meterem em encrenca. A loja específica era administrada por um homem chamado John Flores e sua esposa, Cheryl. Agora, Ginger entrou na loja esperando ficar lá apenas 1 ou 2 minutos, mas depois de vários minutos se passarem, ela simplesmente não saiu.
Mark estava bem ali no estacionamento, mas ele nunca viu Ginger sair da loja. Se Ginger tivesse ido para outro lugar, com certeza Mark teria visto e ido atrás dela. Mas Ginger nunca saiu da loja. Alguns minutos depois, Mark se cansou e o atraso incomum de Ginger começou a incomodá-lo. Eles tinham outras tarefas, então ele ficou um pouco irritado. Entrou na loja e foi direto ao caixa, onde John e sua esposa Cheryl atendiam os clientes. Mark então descreveu Ginger para o casal e perguntou se ela ainda estava dentro da loja e por que estava demorando tanto. A resposta do dono da loja deixou Mark perplexo. John disse a Mark que Ginger comprou um livro e já tinha saído há um tempo, mas Mark sabia que não era verdade. Ele estava do lado de fora e, mesmo sem ver dentro da loja, via claramente quem saía e entrava. Então, depois dessa bomba, Mark deu a volta na loja e procurou corredor por corredor, esperando encontrar Ginger, mas ela não estava lá. Mark novamente foi até os donos da loja e implorou para que lhe dissessem onde estava sua esposa, mas John disse a mesma coisa, deixando Mark mais confuso do que nunca. Sem ter escolha, Mark saiu da loja e ligou para seu sogro, o pai de Ginger, George, contando que Ginger simplesmente havia desaparecido. George, sem se importar muito, disse a Mark que ela poderia ter ido a uma loja próxima e talvez ele não tenha notado sua saída. Mas depois de horas se passarem, ainda não havia sinal de Ginger. Foi então que o pai dela também começou a se preocupar. Isso não era nada parecido com ela nunca sairia assim do nada. E lembre-se, além da carteira quase sem dinheiro, a bolsa dela estava com Mark no carro, então ela não poderia ter fugido por impulso. Algo deve ter acontecido com ela, e agora, tanto George quanto Mark temiam que teriam que registrar Ginger como desaparecida, mas eles nunca poderiam imaginar que em poucas horas Ginger seria encontrada. Só não da maneira que eles esperavam. Todas as dúvidas de George e Mark os levaram de volta a Spycraft mais tarde naquela noite. Eles queriam ver as imagens das câmeras de segurança de Ginger para tentar rastrear seus movimentos e ver para onde ela tinha ido. Mas quando Mark e George chegaram, a loja estava fechada. John e Cheryl estavam do lado de fora, perto de uma van, e Cheryl segurava o bebê deles. Mark e George se aproximaram do casal e pediram apenas para ver as imagens, mas John disse que estavam com pressa e que os dois poderiam voltar depois do fim de semana para ver as gravações. E assim, o casal e Mark e George seguiram caminhos diferentes, mas o desaparecimento de Ginger os incomodava como uma sombra que não os deixava em paz. Na segunda-feira seguinte, Ginger foi registrada como desaparecida pela polícia. Os detetives acharam o desaparecimento de Ginger muito estranho e, embora a princípio tenham pensado que talvez Ginger tivesse fugido, essa teoria logo foi descartada. Quando as contas bancárias de Ginger foram verificadas, nada havia sido gasto e o dinheiro estava lá, intocado. Se Ginger tivesse fugido, provavelmente precisaria de dinheiro, pois tinha pouco no dia em que foi vista pela última vez. Então a polícia começou a fazer uma lista de suspeitos, e Mark, naturalmente, estava no topo da lista. Eles queriam descartar Mark como suspeito, já que as primeiras pessoas que a polícia investiga geralmente são os cônjuges e membros da família. Os investigadores tinham razão para investigar Mark, pois descobriram que seu casamento com Ginger estava por um fio. Foi revelado que Ginger ficou alguns dias em um hotel para se afastar de Mark, possivelmente após uma briga. Os investigadores também estranharam que Mark não chamou a polícia imediatamente, preferindo ligar para o sogro. Se Mark realmente se preocupava com Ginger, era de se esperar que ele registrasse o desaparecimento dela de imediato, mas não fez. Para piorar, um incidente bizarro ocorreu poucos dias após o desaparecimento de Ginger. O carro de Mark pegou fogo de forma suspeita e foi completamente queimado. Isso foi muito estranho para a polícia. Agora, estavam convencidos de que Mark escondia algo e que o carro não pegou fogo por acidente. Os investigadores acreditavam que Mark tentou destruir provas incendiando o carro. Além disso, ele estava desaparecido após o incidente. Bem, assim que Mark foi encontrado, não muito tempo depois, ele foi implacavelmente investigado pela polícia. Mas ele manteve sua posição. Ele disse que não tinha relação com o sumiço de Ginger e estava tão preocupado quanto os demais. Sobre o acidente, Mark contou que, voltando para casa, seu carro superaqueceu e pegou fogo, fazendo-o sair e se afastar das chamas. O fogo estava fora de controle e Mark não conseguiu apagá-lo. Sem ajuda na estrada, deixou o carro e voltou para casa a pé.
Lembre-se, celulares ainda não eram comuns nessa época, então não era como se ele pudesse simplesmente ligar para o 911 a menos que encontrasse um telefone público. Então desistir e voltar para casa, bem, não era a melhor escolha. Não teria sido um grande sinal de alerta como a gente vê hoje em dia. O carro queimado foi recolhido como evidência e examinado em busca de algo incriminador, mas a polícia não encontrou nada, pois o fogo destruiu tudo. Ou talvez Mark não tivesse ligação com o sumiço de Ginger e tudo não passou de coincidência. A polícia não encontrou nada contra ele. E ele naturalmente foi liberado, mas mesmo assim os dias se passaram e não havia sinal de Ginger. E é seguro dizer que a mente da polícia estava indo para alguns lugares perturbadores. Após eliminar Mark da lista de suspeitos, a polícia foi até a Spycraft, onde Ginger foi vista pela última vez. Eles queriam ver as imagens das câmeras, mas para surpresa e irritação, o dono John estava em Phoenix, Arizona, administrando a outra loja. Sem ele, a polícia não podia acessar as fitas, mas mesmo assim decidiu verificar o local. Ao chegarem ao fundo da loja, onde era o banheiro, foram tomados pelo cheiro forte e inconfundível de água sanitária. De forma assustadora, havia uma única e pequena mancha na parede do banheiro. A polícia coletou a amostra e aguardava a explicação de John. Ginger estava desaparecida. Ela foi vista pela última vez dentro da loja onde estavam. Agora há um forte cheiro de água sanitária e uma mancha suspeita na parede. Quais as chances? Bem, a polícia encontrou John e perguntou sobre a água sanitária e a mancha. John foi rápido em se defender. Ele disse que o cachorro sujou o banheiro e precisou usar água sanitária para tirar o cheiro forte. Explicou ainda que a mancha na parede também era do cachorro. A polícia não pôde agir porque a mancha era pequena demais para análise. Para ser justo, era 1997, então a tecnologia de DNA não era nem de longe tão avançada e meticulosa quanto é hoje. A polícia continuou questionando João sobre Ginger, mas ele repetiu à polícia o que disse a Marcos. Ginger entrou na loja, comprou os livros, pagou e saiu. João disse ter imagens das câmeras e recibos de compra de Ginger, mas não conseguiu fornecê-los aos investigadores quando solicitado. Por algum motivo, ele estava mentindo ou não havia guardado as gravações da loja nem os recibos. De qualquer forma, isso não pegou bem. Mesmo que a polícia não estivesse convencida e sentisse que havia algo errado, eles realmente não podiam fazer nada. Simplesmente não havia nenhuma prova, quero dizer, literalmente nada. A polícia investigou a carreira de Ginger como artista e suspeitava que ela poderia ter um perseguidor ou ter sido alvo de alguém aleatório e perturbado. Porém, ao investigarem mais a fundo essa teoria, os detetives não obtiveram resultados. Após um mês, o caso de Ginger seguia sem avanços. Ninguém tinha nenhuma pista, nenhuma informação ou qualquer coisa útil que pudesse levar os investigadores na direção certa e as coisas não estavam indo bem. Isso mudaria meses depois, quando alguém surgisse com informações incriminadoras sobre o desaparecimento de Ginger. Isso finalmente traria respostas sobre a mulher desaparecida. A pessoa que se apresentou foi uma mulher chamada Cheryl. Esse nome deve soar familiar. Ela era esposa de John Flowers, ou melhor, ex-esposa. O casal já havia se divorciado e Cheryl procurou a polícia com informações que poderiam ajudar a resolver o caso arquivado de Ginger, quando a polícia perguntou por que ela não havia apresentado essas informações antes. Meses atrás, ela afirmou que tinha medo do marido e não sabia como ele reagiria, já que foi ela quem encontrou Ginger. Mas estou me adiantando um pouco. Segundo Cheryl, quando Ginger entrou na loja, John ficou olhando fixamente para a nuca dela com seus olhos assustadores e cheios de desejo. Depois, ele pediu para Cheryl buscar algo nos fundos, o que era comum, pois John sempre dava ordens. Após alguns minutos, quando Cheryl voltou, Ginger não estava. Cheryl achou que Ginger comprou suas coisas e foi embora, mas isso estava longe da verdade. Quando Mark entrou preocupado na loja e perguntou da esposa, Cheryl realmente não sabia onde Ginger estava. Mas depois que Mark saiu, desconfiado, John avisou Cheryl para não ir ao depósito nos fundos. Agora, Cheryl já estava nervosa, mas mesmo assim foi para os fundos da loja. Apesar dos nervos à flor da pele, com medo de ser pega por John. Quando ela abriu a porta, mal conseguiu segurar um grito ao ver Ginger sem vida no chão. Enquanto Cheryl recuava, esbarrou em ninguém menos que John. Foi como uma cena de filme de terror. Dá pra imaginar o quanto Cheryl ficou assustada naquele momento?
John então encurralou Cheryl e a avisou para nunca contar a ninguém o que ela viu. Caso contrário, ela e seu bebê não gostariam das consequências. Segundo Cheryl, John contou o que fez com Ginger enquanto ela buscava o que ele queria. John dominou Ginger por trás e a agrediu brutalmente, levando-a, tragicamente, à morte. Mas John não contou a Cheryl por que atacou Ginger, o que é ainda mais desconcertante. Você consegue imaginar como Ginger deve ter se sentido ao ser fatalmente atacada por trás em uma loja por um estranho? É assustador. Cheryl também se lembrou de John limpando o depósito com muito alvejante junto com outro funcionário. Depois, ele colocou o corpo de Ginger na mesma van ao lado da qual Mark e George conversaram com o casal ao procurarem por Ginger mais tarde naquela noite. Mark e George estavam a poucos metros do corpo sem vida de Ginger. E para piorar, Cheryl sabia onde estava a esposa de Mark, mas ela não ousava abrir a boca na frente do marido. Cheryl contou à polícia que ela, John e o bebê deles viajaram para o Arizona, e John colocou o corpo de Ginger em uma cova de concreto, que ele então enterrou no deserto. Um mês após o sumiço de Ginger, a polícia achou um corpo não identificado no deserto, mas depois constatou que não era Ginger. Mas quando John soube disso, ele deixou Cheryl e fugiu. Na verdade, foi Cheryl quem levou os investigadores até o local onde o corpo de Ginger estava enterrado. E de fato, sob a areia havia concreto, e dentro desse concreto estavam restos humanos. Os restos recuperados foram testados e identificados como de 20 anos. Agora, seu corpo havia sido encontrado. A polícia obteve mandado de busca para a loja de espionagem e, ao revistar o local, encontrou o DNA de Ginger na sala dos fundos. Eles tinham o culpado, mas John Flowers estava foragido. E para surpresa de todos, John nem sequer era seu nome verdadeiro. Seu nome verdadeiro era Craig Leslie Jacobson. E olha, ele tinha uma longa ficha criminal nas costas. Então Craig, também conhecido como John, na verdade era um fugitivo. Ele era procurado por roubo e fraude e fugiu para a Flórida para não ser pego. Depois, Craig mudou o nome para John Flores e casou-se com Cheryl, que não sei se sabia do passado sombrio dele. E então abriu 4 lojas de espionagem no Oeste, incluindo uma no shopping de Las Vegas Strip. Várias pessoas acusaram Craig de perseguir mulheres de cabelo escuro, e um jovem disse que recebeu dinheiro dele para fotografá-las. Isso é perturbador. Craig foi preso em Los Angeles em agosto de 1997 após brigar com um policial, mas nem sabemos ao certo do que se tratava. Acho que Craig, João ou quem fosse, nem sabia manter um perfil discreto. Porque logo ele foi extraditado para Nevada e acusado pelo assassinato de Ginger, e ele confessou ter tirado a vida de Ginger. Craig disse sofrer de esquizofrenia e paranoia, mas isso pode ter sido apenas uma estratégia para reduzir sua pena. Veja, um psicólogo se apresentou e disse que Craig havia contado para pessoas na prisão que ele, abre aspas, iria alegar insanidade e agir como louco para pegar leve. A promotoria destacou que Craig era mentalmente apto para o julgamento e apenas fingia doença mental. A promotoria planejava pedir pena de morte, mas ofereceu um acordo a Craig, que ele aceitou rapidamente. Craig, no acordo, admitiu o assassinato de Ginger e pagaria cerca de $1.200 à família dela. Além disso, ele pegou prisão perpétua com possibilidade de condicional após 20 anos, e foi exatamente isso que Craig recebeu no final. Mas havia mais. Lembra do corpo não identificado que foi encontrado a menos de 1 milha do corpo de Ginger no deserto? Bem, a polícia levou vários anos para identificar a vítima, mas também era uma jovem, e ela se chamava Christina Martinez. Ela tinha 15 anos quando faleceu, e acredita-se que Craig também foi o responsável pelo ataque a ela. Christina havia desaparecido depois de ir a uma lavanderia local em 3 de maio de 1997, e ela morava em uma casa de acolhimento que, coincidentemente, ficava bem em frente à loja Spycraft, no Arizona. Tragicamente, devido ao passado turbulento e histórico de fugas de Christina, ninguém relatou seu desaparecimento, o que é de partir o coração. Essa garota ficou lá fora, enterrada no deserto por meses a fio, e ninguém sequer estava procurando por ela. Em 2015, Craig saiu da prisão em Nevada e foi extraditado para o Arizona para ser julgado pelo assassinato de Christina, mas ainda não foi sentenciado. Em 2016, um juiz da Suprema Corte do Condado de Maricopa o considerou incompetente para julgamento. Depois, o mesmo juiz concluiu que ele era competente e fingia doença mental.
Em 21 de setembro de 2017, o juiz Warren Granville, da Suprema Corte do Condado de Maricopa, aceitou o pedido da defesa para avaliar a competência de Craig para ser julgado pelo assassinato de Christina. Mas até agora não houve nenhuma atualização, pelo menos nenhuma que tenha sido anunciada publicamente. Só sabemos que Craig ainda está na prisão e que ele tirou a vida de mais garotas e mulheres jovens do que está admitindo, incluindo outra jovem chamada Mary Stoddard, em maio de 97, e o corpo dela ainda nem foi encontrado. A morte de Ginger foi um duro golpe para sua família. Craig enviou cartas de desculpas ao pai de Ginger da prisão, dizendo que lamentava o que fez a família passar. Craig confessou que atacou Ginger porque, aparentemente, ela tinha sido grossa com ele na loja. Agora, tenho certeza de que lidar com clientes difíceis não é o que qualquer funcionário de loja quer fazer. Mas as pessoas saem matando por aí? Não, e nem sei se o que Craig disse é verdade. Ele é um homem doente que tem como alvo meninas e mulheres jovens, e ele é um serial killer, pelo amor de Deus. Ele não tem nenhum argumento válido, e só podemos supor que quase tudo o que ele diz, bem, provavelmente é mentira. Mark, inicialmente suspeito do sumiço de Ginger, estava muito emocionado e abalado em entrevistas na TV. Só queria a esposa de volta. Eles estavam prestes a começar a vida juntos, e claro, a vida deles não era perfeita, mas ele adorava Ginger e tudo o que ela era. Tragicamente, a mãe de Ginger, Denise, perdeu a vida para o câncer em 24 de julho de 2014. George e sua filha Daniela também ficaram devastados com a perda de Denise. Mas eles dizem que o único consolo que encontraram foi entender que, pelo menos neste momento, Ginger e Denise estão juntas em um lugar além deste mundo. Ginger. Ela tinha muitos planos. Queria uma casa com o marido, ter filhos e vê-los crescer. Mas ela não realizou nada do que planejou, não teve seu próprio show, nem estreou como dançarina ou cantora. Agora, ela era só uma lembrança no coração dos entes queridos, que ainda sentem uma dor imensa ao lembrar como suas vidas mudaram para sempre. Aquele dia fatídico, em abril de 1997, uma ligação frenética para o 911 quebra o silêncio da zona rural de Minnesota. Os delegados correm para uma cabana de caça remota, esperando o inesperado, mas nada os prepara para o que está esperando lá dentro. Um homem é encontrado deitado no chão. Cápsulas de bala estão espalhadas por todo o cômodo, e duas testemunhas estão próximas, paralisadas de medo, e uma delas é da família. Com o avanço das investigações, a história revela aspectos perturbadores. A cena do crime não faz sentido, o motivo faz ainda menos sentido, e a verdade sobre quem puxou o gatilho leva a uma traição tão pessoal. Isso deixou os detetives completamente atônitos. Delegados do departamento do xerife do condado de Pine estavam a caminho de uma cabana isolada localizada perto de Hinckley. Veja. Há poucos minutos, o 190 recebeu uma ligação frenética sobre um crime grave na cabana, e os policiais foram enviados por volta das 20h44. No dia 15 de novembro de 2024, os delegados ficaram em alerta máximo imediatamente. Logo de cara, eles perceberam o silêncio que envolvia a cabana, e isso era perturbador. Enquanto os delegados se aproximavam da cabana, foram parados por duas pessoas. Seus nomes eram Mark Hazlitt e Justin Hornon. Quando os delegados perguntaram quem eram, disseram que ligaram para o 911 e precisavam verificar a cabana no quarteirão 57.000 da Barnes Spring Road. Os policiais foram direto na direção da cabana, e assim que abriram a porta, ficaram atônitos, em silêncio. Um homem estava deitado ferido no chão da cabana, perto de um sofá, e infelizmente não pôde ser reanimado. Havia várias cápsulas de munição deflagradas ao redor do corpo do homem, facilitando para a polícia entender como o crime ocorreu. Alguém havia atacado um homem em uma cabana de caça isolada e o deixou fatalmente ferido, mas quem era esse homem e quem havia feito isso com ele? A polícia conseguiu resposta rápida, pois quem levou os policiais à cabana foi o próprio irmão da vítima. O homem deitado no chão foi identificado como Kirk Hazlitt, segundo de 62 anos, e ele era irmão de Mark. A polícia ficou confusa e um pouco desconfiada. O que aconteceu dentro dessa cabana? Quem eram esses dois homens e o que eles estavam escondendo? Kirk Edward Hazlitt, segundo conhecido como Junior por amigos e familiares, nasceu em Lakeville, Minnesota. Era visto como um homem amoroso e atencioso. Com o nome do pai,
Kirk Hazlitt Sr., Kirk, ou Jr., era conhecido por ser um cara que amava a natureza. Ele era um cara bem simples, que encontrava alegria nas coisas simples. Seja ao lado da fogueira com sua bebida favorita, em um encontro com sua esposa Deborah, ou apenas curtindo a família. Se há algo importante sobre o Jr., é que ele amava profundamente sua família, que era tudo para ele. Ele era muito simples, no melhor sentido possível. Jr. conheceu e se apaixonou por Deborah, e o casal teve 3 filhos, Kirk Eduardo III, Tristão e Colton. Jr. era a alma de todas as reuniões. Ele tinha um sorriso incrível, era caloroso e gentil, e amigos e familiares o viam como alguém que gostava de atividades ao ar livre. Ele adorava pescar, velejar, caçar e acampar, praticamente todas as atividades ao ar livre. Também era muito entusiasmado com tudo o que fazia. Ele tinha uma personalidade vibrante, sendo um sopro de ar fresco para todos. Sempre motivava e inspirava os outros da melhor forma. Ele gostava de desafios e não dizia não para nada. Ele também ajudava os outros quando precisavam, e era simplesmente uma pessoa incrível. Mas avançando para novembro de 2024, agora ele foi encontrado sem vida e ferido em uma cabana de caça, um lugar que normalmente seria um refúgio para alguém como Jr. Sua família foi notificada dessa notícia trágica quase imediatamente, e Deborah e as crianças não acreditaram no que estavam ouvindo. A família Hazlitt precisava de respostas. Quem poderia ter feito isso com Jr.? Um cara que nunca pensou mal ou falou mal de ninguém. Quem seria tão cruel e sem coração a ponto de lançar um ataque tão odioso contra esse homem? E por quê? A família Hazlitt buscava respostas com a polícia, que precisava resolver o caso antes que fosse tarde demais. Mas felizmente eles já estavam de olho em um homem, mas não era ninguém que a família esperava. A polícia ficou imediatamente desconfiada dos 2 homens que os chamaram quando se aproximavam da cabana. Um dos homens era o irmão de Jr., Mark. O que ele estava fazendo do lado de fora da cabana e por que só Jr. foi alvo? A polícia geralmente suspeita primeiro das pessoas próximas da vítima, então Mark e Justin estavam sob investigação. Era necessário conseguir mais informações sobre eles. Eles começaram com perguntas óbvias. O que os 3 faziam antes do ataque, o que faziam na cabana e o que exatamente ocorreu. Na noite de 15 de novembro, Mark e Justin foram interrogados pela polícia e começaram a contar tudo o que havia acontecido. Jr., seu irmão Mark e um amigo de ambos, Justin, tinham planejado passar um dia na cabana em Hinckley. Era um lugar isolado, o tempo estava bom e todos precisavam de alguma atividade ao ar livre para se reenergizarem. Todos sabiam que os 3 fariam um retiro na cabana. Não era um plano secreto de última hora que ninguém sabia, já estava planejado há um bom tempo. A cabana onde o ataque aconteceu, na verdade, pertencia a Jr. e Mark, e não era a primeira vez que eles a visitavam. Os irmãos já tinham feito várias viagens para essa mesma cabana antes, às vezes com amigos e outras vezes com suas respectivas famílias. A questão é que o lugar não era estranho para eles, e viagens de caça ali eram bem normais. Era um lugar muito tranquilo e silencioso, e era um refúgio perfeito para Jr., alguém que adorava a natureza e estar ao ar livre. Então, os 3 homens se acomodaram na cabana e estavam se divertindo muito. Eles saíram para explorar a vasta área e depois relaxaram na cabana. Quando ficaram cansados, e antes que percebessem, já era hora do jantar, então jantaram e depois ficaram conversando. Agora, essa cabana, apesar de ser muito remota, também era altamente equipada com segurança. Câmeras de trilha foram instaladas na propriedade para a família monitorar quando não estivessem presentes. Os irmãos colocaram uma câmera de trilha perto da frente da cabana que notificava seus celulares quando alguém se aproximava. Basicamente, Mark e Jr. podiam ver quem estava entrando, saindo ou andando ao redor da cabana pelos celulares deles, e foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Jr., Mark e Justin terminavam o jantar, Mark ouviu um aviso no celular. Não sei se Jr. recebeu a mesma notificação. Talvez ele não tivesse o celular na mesa, não sabemos. Segundo Justin, Jr. terminou o jantar antes dele e Mark, e foi para o sofá com uma bebida. Mesmo assim, Mark achou estranho o celular apitar naquela área remota. Claro, toda a família dele sabia que os caras estavam na cabana, mas essa área não era movimentada de jeito nenhum. A câmera de trilha só seria acionada se alguém chegasse perto da cabana. Então parecia que alguém estava espreitando do lado de fora. Então Mark pegou o celular e o que ele viu fez seu sangue gelar.
Alguém se aproximava da cabana onde os homens estavam e o mais assustador era que esse homem estava armado. Mark avisou Junior imediatamente e Justin foi direto ao quarto buscar sua arma. Mas Mark não agiu a tempo, pois estava em seu quarto procurando uma arma para se proteger e proteger os outros. Ele ouviu a porta lateral da cabana se abrir de repente e logo Mark percebeu 3 sons distintos, sem precisar de confirmação de que alguém estava ferido. Mark contou à polícia que saiu do quarto e viu seu irmão, Junior, deitado no chão perto do sofá, ainda vivo. Mark explicou que não viu Junior se mexer, apenas notou que ele respirava. Ficou literalmente sem palavras e não sabia o que fazer. Justin ainda estava lá na sala, mas não tinha sofrido nenhum ferimento. O homem armado ordenou que Mark e Justin se sentassem no sofá e não tentassem fazer nada. Mark e Justin obedeceram. Porque o que mais você pode fazer numa situação dessas? Quando Mark e Justin se sentaram no sofá, começaram a implorar para o homem armado não machucá-los. Os dois estavam petrificados e só queriam voltar para casa e para suas famílias. Não sabiam o que podia irritar aquele homem, nem por que ele estava ali. Então eles apenas ficaram sentados ali, suplicando em silêncio, esperando o homem fazer o que achasse necessário. Mas o agressor não disse mais nenhuma palavra. Ele apenas ficou ali, em silêncio, parado. Mark se lembrou que ele também não disse nada quando entrou na cabana. Ele veio aqui só para atacar quem estava dentro. Enquanto Mark e Justin suplicavam ao assassino, ele calmamente virou as costas para eles. Caminhou de volta até Junior e terminou o que havia começado. Se Mark e Justin já estavam assustados antes, o medo deles aumentou ainda mais e eles voltaram a implorar ao homem armado para deixá-los ir. Foi então que o assassino finalmente falou. Ele instruiu os 2 homens que ainda estavam ilesos a deixarem seus celulares com ele e fugirem, apenas vão. Mark e Justin deixaram os celulares na cabana antes de correrem para pedir ajuda. Imagino que o homem armado não queria que eles chamassem a polícia logo. Por isso, ele pediu que deixassem os celulares com ele, ganhando tempo para fugir. Bem, depois de saírem da cabana, abalados e traumatizados, Mark e Justin foram até uma cabana vizinha, a uma certa distância, e ligaram para a polícia de lá. E então, eles esperaram. Mal sabiam eles que o assassino já tinha deixado a cabana. Mark e Justin esperaram a polícia chegar. Ao verem os carros da polícia se aproximando da cabana, correram e sinalizaram aos policiais. Foi assim que a polícia os encontrou, então toda a suspeita que sentiam em relação a Mark e Justin agora havia desaparecido. Eles não estavam por trás da morte de Junior, na verdade eram as únicas testemunhas do crime, mas se não foram eles que tiraram a vida de Junior, quem foi? A polícia se surpreendeu com a versão de Mark, e Justin relatou exatamente o mesmo aos policiais. Quadro a quadro, segundo a segundo, nada parecia ensaiado ou suspeito. Os homens estavam visivelmente traumatizados e abalados. Eles estavam emocionados e seguiam perguntando sobre Junior. Foi de partir o coração enquanto a autópsia era feita e os resultados foram trágicos. Junior sofreu diversos ferimentos por arma de fogo em um ataque brutal que causou seu falecimento prematuro. Agora, a polícia precisava descobrir quem era o homem misterioso armado. Seria um criminoso habitual de áreas remotas? Atacaria de novo? A polícia teve que correr contra o tempo para encontrar respostas. Primeiro, eles checaram a câmera de trilha na cabana e viram o homem armado subindo a entrada em direção à cabana onde Junior e os outros estavam. Então Mark e Justin estavam dizendo a verdade. Eles também descobriram como o agressor armado chegou à cabana. Um Ford Fusion preto 2014 foi visto no final da entrada. E depois que Mark e Justin foram embora, o agressor fugiu no carro preto e desapareceu do alcance das câmeras. A polícia precisava encontrar o carro, pois era a única pista para chegar ao suspeito. Também perguntou às testemunhas se viram ou ouviram algo estranho. Os investigadores também falaram com familiares e buscaram informações sobre possíveis inimigos de Junior. A polícia buscava mais imagens ou gravações de câmeras que pudessem ter registrado o Ford preto. Mas, sinceramente, eles não precisaram procurar muito mais, pois logo de cara descobriram algo muito incriminador sobre o crime. E isso veio de ninguém menos que Mark e Justin, as 2 testemunhas que viram cada segundo do que aconteceu naquela cabana. Mark e Justin conheciam a pessoa por trás do gatilho. Foi fácil porque o agressor não fez nada para esconder o rosto. Mas, se isso não bastasse, Mark e Justin também sabiam o nome da pessoa.
Era alguém muito próximo deles, alguém que Mark tinha visto crescer bem diante dos seus olhos. O pior é que até Junior sabia quem era seu assassino. Ele conhecia muito bem o assassino porque o assassino compartilhava o mesmo sangue que Junior. A pessoa que levou Junior à sua morte foi o próprio filho dele. Dizer que a polícia estava ficando desnorteada com a quantidade de reviravoltas nesse caso é pouco. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. O próprio filho de Junior foi a pessoa que o atacou e o feriu fatalmente. Mas quem foi? Qual filho? Junior tinha 3, Tristan Colton e Kirk Edward III. Quando perguntaram a Mark qual dos filhos era o assassino do pai, ficaram ainda mais surpresos. Acontece que, além do DNA, o assassino e a vítima também compartilhavam o mesmo nome. O agressor não era outro senão Kirk Edward Hazlitt III. Mas o que estava acontecendo? O que aconteceu entre um filho e um pai que levou a um desfecho tão sombrio? Bem, vamos apenas dizer que Junior e Kirk não se davam bem. Ao investigar mais, a polícia soube pela família de Junior que ele e Kirk brigaram. Houve um desentendimento doméstico entre os dois, e desde então o relacionamento ficou abalado. Agora, infelizmente, nós realmente não temos detalhes sobre o que envolveu esse conflito entre pai e filho. Pode ter sido algo grave, pode ter sido algo bobo, nós não sabemos. No fim das contas, isso não é da nossa conta. Tudo o que sabemos é que era algo sério e que Kirk e Junior não se davam muito bem há muito tempo. Deve ter sido algo sério, porque se lembra, Junior era um verdadeiro homem de família e valorizava isso acima de tudo. Então, eu imagino que deve ter sido algo realmente grave para ter levado a esse tipo de desentendimento com o próprio filho e simplesmente cortar relações. Mas a gente não sabe. Outra coisa muito perturbadora que aconteceu entre Junior e Kirk foi um acidente que ocorreu um mês antes do trágico fim de Junior. Coincidentemente, isso ocorreu nesta mesma cabana. Em outubro de 2024, a polícia foi chamada ao local devido a uma confusão. E essa confusão foi uma briga que havia estourado entre Junior e Kirk. Kirk estava completamente bêbado e falava todo tipo de besteira para o pai, até mesmo ameaçando ele. Junior disse à polícia que queria que Kirk fosse embora, então os policiais resolveram a situação e retiraram Kirk da cabana. Simples assim, mas algo um pouco estranho é que Mark e outros membros da família mencionaram o fato de que Kirk não gostava do novo sistema de segurança que Junior tinha instalado na cabana. E isso também era motivo de discussão entre os dois. Mas por quê? Por que um filho não desejaria proteger a propriedade da família? Não sabemos seu raciocínio, mas certamente era algo estranho. Assim, a polícia já sabia quem era o assassino, mas ainda precisava encontrá-lo, pois ele estava foragido e podia estar em qualquer lugar. Mas felizmente, a polícia não precisou procurar muito ou ir muito longe, porque Kirk veio direto até eles. O departamento do xerife do condado de Azante recebeu uma ligação diretamente de Kirk. Mas ele não ligou para confessar que matou o pai, e sim por uma preocupação diferente, envolvendo sua namorada. A polícia rastreou Kirk pelo sinal de uma torre de celular e o encontrou a cerca de 8 milhas da cabana onde matou o pai em sua casa em Cambridge. A polícia enviou uma equipe para prender Kirk e, ao chegarem à casa, os policiais viram uma cena familiar. Um Ford Fusion preto 2014 estava estacionado fora da casa de Kirk. A polícia verificou a placa e viu que o carro era registrado no nome da namorada de Kirk. Esse cara pegou o carro da namorada emprestado para viajar 13 quilômetros até a cabana do pai, onde fez o impensável. Boa sorte entendendo isso. Mas enfim, Kirk estava em casa e foi preso rapidamente por assassinar o pai e manter o tio e um amigo como reféns na cabana. A polícia também quis falar com a namorada do Kirk, que confirmou, ele não tinha bom relacionamento com o pai. As palavras exatas dela foram que Kirk não via Junior com bons olhos. Ela ainda disse que Kirk não gostava do novo sistema de segurança que o pai tinha instalado na cabana. Ele também estava frustrado por não ter abatido nenhum cervo naquele ano. Mas o que isso tinha a ver com Kirk Sr., eu não faço ideia, mas independentemente dos sentimentos, crenças, opiniões do Kirk, seja lá o que fosse, a polícia o deteve e imediatamente o prendeu. Ele estava calmo e sem emoção enquanto era levado em um carro da polícia por ter assassinado o próprio pai.
E falando em calma, Mark e Justin também conversaram com a polícia sobre o comportamento muito estranho do Kirk. Voltando à cabana na hora do ataque, Justin ficou chocado com o quão calmo e controlado Kirk estava. De acordo com Mark e Justin, Kirk parecia um homem em uma missão, e que missão era essa? Kirk não disse uma palavra ao entrar na cabana e lançou um ataque implacável contra um Júnior indefeso, o próprio pai dele. Você consegue imaginar o que o Júnior deve ter pensado nesses momentos finais? Ser alvo do próprio filho é uma das piores coisas que se pode imaginar. Mark e Justin também testemunharam que Kirk parecia alerta, coerente e completamente no controle de suas ações. Veja, a polícia inicialmente suspeitou que Kirk devia estar sob influência de alguma coisa. Não que isso seja desculpa, mas nem era o caso. Kirk estava totalmente lúcido, andava com determinação e falava claramente. Não parecia em transe, havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Ele sabia que precisava pegar o telefone de Mark e Justin para atrasar a chegada da polícia. Assim ele poderia fugir, mas por que ele fugiu, eu nem sei. Porque esses dois claramente viram o rosto dele. Ele não tentou esconder sua identidade, então sabia que seria pego. Só isso já deveria tê-lo impedido de chamar a polícia para a namorada naquele dia. Ele deveria ter deixado a cidade de vez, vivendo como foragido. Nada disso fazia sentido. O que ele pensava e qual era seu plano? Será que ele achou que Mark e Justin não iam delatá-lo direito? Kirk foi acusado de homicídio em segundo grau, roubo e sequestro. Mas 3 meses depois, em fevereiro de 2025, Kirk Edward Hazlitt, terceiro de 31 anos, teve suas acusações revisadas. Agora, ele enfrentava acusações de homicídio em primeiro grau e sequestro, por manter Mark e Justin na cabana contra a vontade deles. Atualmente, ele está detido na cadeia do condado de Pine, com fiança de $3 milhões sem condições e $1 milhão com condições. Então, com essas acusações, fica claro que Kirk provavelmente não vai sair de uma cela de prisão se for condenado. Quando somadas, as acusações contra ele totalizam cerca de 65 anos atrás das grades, mas se ele terá a oportunidade de liberdade condicional, isso ainda está para ser visto. Então, é seguro dizer que Kirk, que não tinha antecedentes criminais antes desse ataque, provavelmente vai ficar atrás das grades pelo resto da vida. Eu só espero que a família de Júnior consiga algum tipo de paz com essa sentença. É assustador pensar que um filho foi tão longe a ponto de assassinar o próprio pai por causa de um conflito pessoal, e ainda por cima, de forma tão fria e calculada. Perder um marido e um pai já é difícil, mas pensar em perder um filho também torna a situação ainda mais estranha e complicada para a família. Só espero que estejam bem. Não há tempo de prisão que possa trazer Júnior de volta, mas talvez de alguma forma, mesmo que pequena. A punição de Kirk pode ajudar a trazer à família alguma sensação de encerramento enquanto continuam buscando respostas. Em 2012, uma estudante universitária foi encontrada em seu apartamento e estava claro que alguém tinha tirado sua vida. O crime perturbador aconteceu em circunstâncias que não faziam sentido. Não houve arrombamento, havia um bilhete estranho escrito à mão e uma linha do tempo cheia de lacunas. O caso de Faith Hedgepeth se tornou um dos mais intrigantes crimes reais da Carolina do Norte, cercado de segredo, detalhes conflitantes e anos sem respostas. E levaria quase uma década para que a verdade começasse a vir à tona, e mesmo agora ainda restam perguntas. Faith Hedgepeth nasceu no condado de Warren, Carolina do Norte. Menos de um ano após seu nascimento, seus pais se divorciaram. Ela morou com a mãe em Hollister e depois em Warrenton. Faith fazia parte da tribo indígena Hollywood Saponi e, enquanto crescia, era definida como uma jovem gentil e brilhante. Faith era muito estudiosa. Ela foi aluna de honra no ensino médio e participou de líderes de torcida e eventos escolares. Como Faith era uma aluna nota 10, ela recebeu a bolsa Gates Millennium para estudar na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Faith foi a primeira da família a se formar na faculdade e estava animada porque seu pai estudou na mesma universidade, mas não se formou. Mas a família dela ficou muito feliz por ela realmente tentar concluir a faculdade. Faith tinha ambições diferentes. Ela queria ser professora ou trabalhar na área de pediatria.
Ela era boa nos estudos, mas as aulas da faculdade eram difíceis e complicadas para Faith, que conseguiu superar por 2 anos. Após 2 anos na universidade, Faith resolveu pausar os estudos nas férias de primavera de 2012, morando em um apartamento fora do campus no Hawthorne Thorin, no condomínio View, entre Chapel Hill e Durham, na divisa entre os condados de Durham e Orange. Ela morava nesse apartamento com sua amiga Karina Rosário e o namorado de Karina, Eric Dacoy Jones. Agora, o apartamento tinha poucas ou nenhuma câmera de segurança, o que, como você verá mais adiante, se tornou um grande obstáculo. Neste caso, definitivamente não era um lugar seguro para estudantes universitários ou, na verdade, para qualquer pessoa. Mas Faith não teve nenhum problema durante o tempo em que ficou aqui. De qualquer forma, Faith iria se mudar para outro lugar assim que o semestre de outono começasse. Ela apenas passava o tempo com sua colega de quarto e melhor amiga, aproveitando ao máximo a situação. Falando em colegas de quarto, o relacionamento de Karina e Eric não ia nada bem. Eric frequentemente era violento com Karina, e em certo momento, depois que Karina terminou o relacionamento, Eric se mudou do apartamento. Mas algum tempo depois, em junho de 2012, Eric invadiu o apartamento da garota. Não foi uma vez, mas 2, mesmo depois de Karina ter trocado as fechaduras da primeira vez, então dá pra perceber que tipo de cara era o Eric. Ele queria Karina só para ele, mas o relacionamento era abusivo e frequentemente explosivo. Ele ia embora, mas depois voltava e implorava para Karina aceitá-lo de volta. Se ela recusasse, ele a aterrorizava. Karina precisou de uma ordem de restrição contra Eric, motivada principalmente por fé. Ela não queria que a amiga ficasse em um relacionamento abusivo e ajudaria se pudesse. E esse era exatamente o tipo de pessoa que Fé era. Ela era carinhosa e muito altruísta. E Karina conseguiu aquela ordem de restrição e agora Eric deveria ficar longe do apartamento e das 2 garotas. Mas ele aceitou isso? Bem, obviamente não. Na verdade, ele ficou ainda mais furioso e dessa vez, sua raiva estava direcionada à Fé em sua cabeça. Fé foi quem o afastou de Karina ao persuadi-la a conseguir aquela ordem de restrição, e isso não caiu nada bem. Eric ameaçou Fé pelo telefone, dizendo que, a menos que ela convencesse Karina a voltar com ele iria machucá-la seriamente. Essa situação saiu do controle bem mais rápido do que todos imaginavam. Fé só estava tentando cuidar da amiga, e agora ela também estava sendo alvo da violência verbal de Eric. Bem, por mais assustador que fosse, era isso. E desde que a ordem judicial foi emitida, Eric não tinha feito mais nenhuma loucura. Mas as coisas estavam longe de acabar, especialmente para Fé. 6 de setembro de 2012 foi um dia comum, cheio de tarefas e trabalho para Fé. Ela estava trabalhando em 2 empregos e estudando ao mesmo tempo. À noite, um pouco antes das 18h, Fé participou de um evento de recrutamento da fraternidade do campus Alpha Pi Omega, uma fraternidade historicamente indígena. Fé queria muito entrar para a fraternidade. O evento correu bem, e 1 hora depois, às 19h15, Fé saiu do evento para ir à biblioteca da faculdade e trabalhar em um trabalho. Fé foi para a biblioteca Davis com Karina, e as 2 estudaram e fizeram seus trabalhos. Registros telefônicos indicam que Fé trocava mensagens com seu pai entre 20 horas e 30 e 21 horas, conversando sobre seu dia e o evento da Irmandade. E Fé até saiu da biblioteca em um momento, deixando Karina sozinha, e depois voltou, e por volta das 23h30, as garotas decidiram encerrar o dia e voltar para casa, mas queriam ir a alguns bares para relaxar após um dia cheio. Então, meia hora depois que as 2 chegaram em casa, Fé e Karina foram para The Thrill, uma boate no centro de Chapel Hill. Agora, Fé tinha 19 anos, mas a boate permitia menores consumirem bebidas alcoólicas e dançarem, então as garotas estavam tranquilas. Isso é um assunto totalmente diferente para outro momento, mas por enquanto vamos apenas aceitar como é. E as câmeras de segurança mostraram as garotas entrando na boate por volta de 00h40, e elas estavam bebendo, dançando. Após um tempo, Karina passou mal com dor de estômago, e as garotas deixaram a boate após cerca de 90 minutos. As câmeras de segurança registraram Karina e Faith deixando a boate pouco após 2 da manhã. 1 hora depois, às 3 horas, Faith e Karina estavam em casa. Uma vizinha de baixo ouviu barulhos e batidas vindos de cima. Era como se uma mochila pesada tivesse sido jogada no chão ou móveis estivessem sendo virados. A mulher do andar de baixo achou estranho no início, mas como a confusão cessou, voltou para a cama, pois já era tarde.
A partir de agora, tudo será contado pela visão da Karina e pelo uso do celular e eletrônicos dela. Só para você entender. A conta do Facebook da Faith foi acessada após as garotas voltarem para casa e uma mensagem do celular da Faith foi enviada a outro ex-namorado da Karina. Pelo nome de Brandon Edwards, a mensagem dizia: "Oi B, você pode vir aqui? A Rosário precisa de você agora mais do que nunca, sabe? Por favor, mostre para ela que você se importa." Mensagem enviada por volta das 3h40 da manhã. Às 4h16 da manhã, Brandon respondeu a mensagem perguntando quem era o remetente. Então dá para perceber que esse Brandon realmente não conhecia o número da Faith. De qualquer forma, os registros telefônicos da Karina também mostraram que ela estava ligando para o Brandon ao mesmo tempo. E depois, ela ligou para um homem chamado Jordan McCrary, que era jogador de futebol na escola deles. E ela disse para ele ir buscá-la por volta das 4h30 da manhã. De acordo com a Karina, ela deixou a Faith dormindo no apartamento delas, mas o que era estranho é que ela deixou a porta destrancada, a porta da frente da casa. Se você está saindo, por que deixaria a porta destrancada com sua amiga dormindo lá dentro? Lembre-se, é literalmente um lugar onde não há câmeras de segurança. O que será que passava pela cabeça da Karina? Será que ela estava tão distraída que realmente esqueceu de trancar a porta, ou foi outra coisa? Bem, a partir daí, Jordan buscou Karina e a levou para a casa de outro amigo na West Longview Street, em Chapel Hill. Karina disse à polícia que chegou lá por volta das 4h30 da manhã. E Karina tinha planos de passar a noite lá. Bem, na manhã seguinte, em 13 de setembro, por volta das 10h30, Karina tentou ligar para a Faith várias vezes. Ela queria que a Faith a buscasse, mas ela não atendia o telefone. Karina então ligou para Mirisol Rangel, amiga dela e da Faith, que levou Karina de volta ao apartamento delas. As duas chegaram antes das 11h e chamaram por Faith, que normalmente já estaria acordada nesse horário. Naquele momento, a casa estava silenciosa, a porta destrancada e as garotas foram direto ao quarto da Faith. E quando elas abriram a porta, a cena que viram traumatizou as garotas para o resto da vida. Faith foi encontrada no chão, ao lado da cama, e todo o quarto parecia o resultado de uma luta muito violenta. Faith estava parcialmente despida e seu corpo estava enrolado em uma colcha. Karina foi quem chamou os serviços de emergência e a polícia, chorando. Ela tinha acabado de deixar Faith dormindo na cama na noite anterior, mas agora ela se foi. A polícia invadiu imediatamente o apartamento onde Faith foi achada inconsciente. Fontes divergem sobre onde Faith foi encontrada. Algumas dizem que era seu próprio quarto, outras afirmam que era o de Karina. Mas, independentemente disso, a cena do crime era um quarto e era horrível. Faith havia sofrido um ataque muito violento e os ferimentos foram resultado desse ataque. Ao lado do corpo dela, perto da cama, foi encontrada a possível arma do crime, uma garrafa vazia de rum Bacardi. Havia impressões digitais e DNA no gargalo da garrafa, indicando que ela foi usada no ataque contra Faith. Pelo estado em que o corpo foi encontrado, sugeriu-se ainda um motivo perverso. Porém, após a autópsia, isso foi descartado, pois os legistas não acharam nenhuma evidência. E falando da autópsia, os ferimentos que Faith sofreu foram graves e a causa final da morte dela foi traumatismo craniano por objeto contundente. Ao revistar o quarto, os policiais acharam algo peculiar. Um bilhete escrito à mão com caneta esferográfica no fundo de uma sacola de comida para a viagem. E o bilhete dizia, em letras maiúsculas, "We não sou estúpido, ciumento", seguido de alguns palavrões direcionados a Faith. Mas o interessante é que o bilhete estava limpo, não tinha manchas vermelhas como o resto do quarto. Isso levou à suposição de que o bilhete foi escrito antes do crime ser cometido, ou que foi escrito longe da cena do crime. O que sugere que o agressor ficou por ali por algum tempo após o assassinato. E isso foi realmente estranho e uma cena perturbadora. Faith foi assassinada e um bilhete raivoso e enigmático foi deixado ao lado do corpo. O que estava acontecendo? Por que deixar um bilhete para uma vítima que nem está mais viva para lê-lo? Toda a situação estava ficando mais estranha a cada minuto. Mesmo que não houvesse câmeras de segurança na área onde Faith morava com Karina, a taxa de criminalidade era relativamente baixa. Crimes e incidentes perturbadores assim não aconteciam. O assassinato de Faith levou ao início da maior investigação de homicídio da história da Carolina do Norte, o que é sinceramente inacreditável.
Mas toda essa história do bilhete e cada detalhe desse caso não foram divulgados ao público, no começo. Os registros foram lacrados por ordem judicial e ficaram assim por 2 anos. Nem mesmo a família de Faith sabia o que foi descoberto naquele apartamento. Os registros eram tão sigilosos que, no início, nem a causa da morte de Faith foi divulgada. A família dela não sabia nada sobre o que aconteceu com Faith, e eles continuaram sem saber de nada por mais de 2 anos. Só em julho de 2014 é que os registros foram deslacrados e, eventualmente, tornados públicos agora. Isso não era uma política comum da polícia em Chapel Hill, então não sabemos por que os registros foram lacrados, mas ainda assim é algo estranho. Assim que a investigação começou, a polícia já tinha suspeitos e queria falar primeiro com o ex-abusivo e instável da Karina, Eric. Ele ameaçou a Faith abertamente, pois ela convenceu Karina a pedir a ordem de restrição. Portanto, havia um possível motivo. Mas o que era ainda mais perturbador era o fato de que Eric tinha dito algumas coisas estranhas. Na noite anterior ao assassinato da Faith, ele mandou uma mensagem para um amigo ou conhecido, pedindo perdão pelo que estava prestes a fazer. Depois, ele postou o mesmo no Twitter e 3 dias depois mudou o banner do perfil no Facebook para dizer: "Querido Senhor, perdoe meus pecados e os que eu possa cometer hoje. Proteja-me das garotas que não me merecem e daquelas que desejam minha morte." Isso foi estranho, o momento era desconhecido, inquietante, e o que ele disse não caiu bem para ninguém. Bem, a polícia chamou Eric para interrogatório e eles aguardaram uma amostra de DNA dele, e a princípio ele resistiu, mas acabou fornecendo essa amostra. Veja, no corpo de Faith, debaixo das unhas dela, assim como ao redor do quarto, foi encontrado DNA, e tudo pertencia à mesma pessoa. Mas aí vem a surpresa. Eric, por mais suspeito que parecesse para a polícia, não foi quem cometeu o crime. O DNA dele não correspondia ao encontrado na cena do crime, e foi após essa revelação que ele foi excluído da lista de suspeitos. Depois, a polícia analisou os registros telefônicos e atividades recentes de Faith, encontrando mensagens de Brandon, seu ex-namorado. Assim como todos os homens com quem ela interagiu quando estava no trio com Karina, todos forneceram amostras de DNA e álibis, e tudo foi confirmado. Nenhum homem com quem Faith interagiu ou conversou na época do assassinato era o autor. Durante esse período, várias vigílias foram realizadas em memória de Faith. E uma recompensa de $29 mil foi oferecida pelo condomínio e pela tribo Haliwa Saponi, pela prisão e por informações confiáveis sobre este caso. Mais tarde, o gabinete do governador da época adicionou mais $10 mil à recompensa existente. A família de Faith ficou devastada ao perder a filha, que estava prestes a realizar seus sonhos e se formar, destinada a grandes conquistas. Mas agora tudo tinha parado, e a única evidência no caso de Faith era a 911 que Karina fez. Aquele bilhete escrito à mão e uma conversa telefônica gravada e distorcida. A ligação de Karina para o 911 foi estranha de várias formas. E isso veio à tona quando o News and Observer noticiou que Tom Gasparoli se interessou pelo caso e mergulhou fundo nos detalhes extensos. O choro de Karina na 911 parecia bem artificial, e de acordo com Tom, nem parece a voz da Karina. E na verdade, soa mais parecido com a voz da Marisol. Lembra da garota que era amiga da Faith e que deu uma carona para a Karina antes da Faith ser encontrada? Tom destacou que Karina hesitou em dizer seu nome para a atendente e nem sequer mencionou o nome da Faith uma vez durante a ligação. Ela também hesita em tocar o corpo da Faith ou seguir qualquer instrução da atendente. Uma coisa que eu pessoalmente também acho estranha nessa ligação é o fato de Karina ter dito para a atendente que parecia que outra pessoa tinha estado no quarto. Como ela conseguiu prestar atenção no quarto e em como ele estava, sendo que a amiga dela estava literalmente deitada na cama, sem vida? Na maioria das vezes, quem liga foca totalmente na vítima e faz de tudo para ajudar ou reanimá-la. Mas Karina preferiu focar no quarto e disse que havia coisas ali que não estavam antes, parecendo que outra pessoa tinha estado lá. Por que ela estava insistindo tanto nesse detalhe? E de novo, talvez eu esteja interpretando demais, mas foi estranho ouvir isso. Mas o bilhete escrito à mão foi analisado por Peggy Wallace, especialista em caligrafia, que concluiu que provavelmente foi escrito por alguém. Usando a mão não dominante, tipo, quem escreveu queria ter certeza de esconder ou disfarçar a própria caligrafia para não ser pego. Agora,
Eu não sei se a polícia fez alguma análise de caligrafia nesse bilhete, ou se eles levaram em conta a caligrafia de todo mundo. Se fizeram, talvez isso só não tenha sido divulgado. Mas esse bilhete parece ter sido escrito por alguém que tinha muita raiva da Faith. Bem, a gente não sabe porque qual era o objetivo desse bilhete. Era para despistar a investigação ou era realmente importante também? E isso é só uma suposição minha. Mas eu acho que esse bilhete provavelmente foi escrito por uma mulher. Eu não sei como explicar, mas simplesmente parece que poderia ter sido escrito por uma mulher. Posso estar errado, mas queria apontar isso. As palavras escolhidas parecem muito específicas, não algo que um homem escreveria com raiva. Mas de novo, é só uma opinião, não um fato. Por fim, uma conversa telefônica, que foi entregue à polícia por uma amiga da fé, veio à tona e parecia ter sido gravada na noite anterior ao assassinato. Mas a linha do tempo é confusa nesse caso. O carimbo de data e hora e a música de fundo sugerem que a conversa ocorreu quando as garotas estavam no Thrill, a boate. Essa ligação telefônica gravada parece uma conversa a três que durou cerca de 3 minutos. E dá para ouvir Faith junto com um homem e uma mulher, e parecia uma discussão verbal muito acalorada entre a mulher, um homem e Faith. Uma Faith angustiada podia ser ouvida ao fundo, enquanto as vozes masculina e feminina pareciam facilitar algum tipo de ataque e incentivavam um ao outro a terminar o que começaram. Os nomes Eric e Rosie, que na verdade é o apelido de Karina, também podem ser ouvidos na ligação. Acredita-se que a ligação foi gravada acidentalmente quando o celular de Faith ligou sem querer para sua amiga na noite do assassinato ou na anterior. A transcrição foi aprimorada por Arlo West, especialista em áudio, mas o pai de Faith ainda acredita que é a gravação real do assassinato de Faith. Meses depois, ao associarem os metadados às ligações e investigarem, descobriram que a conversa ocorreu no The Thrill, enquanto o áudio era aprimorado. Quem realmente sabe o que eles estavam dizendo, ou se estavam dizendo alguma coisa? Leve essa informação com cautela, pois o áudio está muito distorcido e não sabemos ao certo o que é dito ou feito. E tudo o que sabemos com certeza é que isso realmente aconteceu naquela boate, então com todas as evidências à mostra. Eric e Karina foram suspeitos no início de atacar e posteriormente assassinar Faith, e foi perturbador e estranho que Karina tenha deixado a porta da frente destrancada e deixado Faith sozinha em casa. Esse detalhe não agradou a ninguém. Uma casa deveria ser um lugar seguro e simplesmente deixar a porta da frente destrancada ainda mais tarde da noite. Isso não fazia sentido aos investigadores. E também as batidas ou ruídos altos que foram ouvidos pelo vizinho de baixo da Faith sugerem que talvez Faith tenha sido assassinada assim que entrou naquela casa, pois depois disso a mulher não ouviu mais nada. Pelo resto da noite, só temos a versão da Karina dos acontecimentos, e com todos esses detalhes vindo à tona, ninguém sabe em quem acreditar. Além disso, há outra informação muito crucial. Lembra do Jordan McCrary, a pessoa que veio buscar a Karina às 4 da manhã? Bem, ele se apresentou e contou à polícia que, quando chegou ao apartamento da Faith, a Karina parecia muito abalada, e ela tinha uma mancha vermelha distinta em um dos dedos. Também foi encontrada uma mancha vermelha de cerca de 5 centímetros, possivelmente feita por um dedo, no apartamento da Faith. No banheiro, onde a Karina disse que estava enquanto esperava o Jordan vir buscá-la. Isso é estranho. Por mais difícil que fosse ouvir ou acreditar nesta fase da investigação, nenhuma prisão havia ocorrido no caso Faith. O DNA do Eric não batia com a cena do crime, apesar das suspeitas sobre ele. Não sabemos se Karina ainda está no radar da polícia, especialmente após as revelações sobre as manchas no dedo dela na noite do assassinato e no banheiro. A partir do DNA obtido na cena do crime, foi feito um perfil criminal, e acredita-se que o autor era um nativo americano com tom de pele oliva e cabelo preto. Um perfil também foi disponibilizado ao público para garantir que as pessoas ficassem atentas a qualquer um que correspondesse a essa descrição. Mas só em 16 de setembro de 2021, quase 9 anos após o assassinato de Faith, que as evidências de DNA finalmente tiveram uma correspondência. Veja, um homem de 28 anos chamado Miguel Salgueiro Oliveiras foi preso por dirigir sob influência em Wake County no mês anterior. Ao coletarem e testarem seu DNA no banco de dados, encontraram uma correspondência. Era o mesmo DNA achado no corpo e quarto de Faith, e Miguel foi preso por homicídio em primeiro grau.
Ele não estava no radar da polícia, era um estranho, mas os testes de DNA o colocaram na cena do crime. Além disso, uma impressão da palma da mão dele foi encontrada na arma do crime, a garrafa de rum. Quais as chances de alguém escapar do assassinato de Faith por 9 anos e ser preso por dirigir embriagado? Até agora, não sabemos o motivo ou a ligação de Miguel com Faith, nem o que ocorreu naquela noite há 9 anos, mas ainda assim é um avanço. Eu só não consigo deixar de me perguntar, com todas essas outras pistas que foram investigadas nesse caso, todas essas outras pessoas tinham motivos claros? Será que é realmente verdade que um estranho aleatório simplesmente tirou a vida de Faith naquela noite fatídica? Algo parece estranho, mas os investigadores ainda estão trabalhando dia e noite para encerrar esse caso. Parece claro que agora temos o nosso suspeito, mas o porquê? Essa é a grande questão aqui, porque algo simplesmente não está batendo. Não consigo imaginar como pais e entes queridos de Faith se sentiram nesses anos. Eles viveram todos os dias por mais de uma década sem respostas sobre por que a filha deles foi tirada deles. A investigação continua e, em novembro de 2024, acusações mais graves, como posse de substâncias ilegais e agressão, foram incluídas na ficha de Miguel. Está levando muito tempo para o caso de Fé chegar ao fim, mas isso porque há muitas evidências para serem analisadas, 39 mil páginas para ser exato. Registros do tribunal mostram que o Estado deve convocar 30 peritos para o julgamento. O julgamento ocorrerá em 28 de setembro de 2026, enquanto a defesa de Miguel pediu a análise da mancha independente do banheiro. Acredita-se que esse pedido sirva para uma defesa do tipo outra pessoa fez isso, ou que a defesa tenha achado algo relevante e tentará explorar falhas no caso. A família de Faith está esperançosa de que conseguirá justiça para sua filha e que o responsável finalmente será punido pelo que fez a Faith. Mas parece que eles ainda vão ter que esperar mais um pouco por esse desfecho satisfatório. Na superfície era o Paraíso, um iate de luxo navegando pelas águas azul claras das Bahamas. Mas em 3 de julho de 2025, esse sonho foi destruído bem no fundo da casa de máquinas. Paige Bell, de 20 anos, foi encontrada morta, sua vida interrompida e seu corpo abandonado nas sombras abaixo do convés. Foi um trágico acidente ou algo muito mais sinistro? Enquanto os investigadores se aproximavam de um suspeito, surgiam dúvidas sobre o que ocorreu naquela noite e que segredos a embarcação escondia. Este é o caso arrepiante de Paige Bell e a escuridão sob o paraíso. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, sem essas coisas modernas, aperte o botão de inscrever-se. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos mais recentes. No dia 3 de julho de 2025, a Força Policial Real das Bahamas embarcou no super yacht chamado Far From It, atracado em Harbor Island. A tripulação chamou a polícia quando uma camareira não apareceu para o turno, mas não havia para onde ela pudesse ter ido, já que era um iate. Não é como se ela tivesse simplesmente saído. Seus colegas de trabalho esperaram que ela aparecesse para começar o serviço, mas depois de horas e horas, a camareira, que normalmente era pontual, não foi encontrada em lugar nenhum. A polícia das Bahamas verificou cada canto do iate. Eles foram de quarto em quarto e vasculharam a área do convés, mas ainda assim não havia sinal dessa mulher desaparecida. Onde ela poderia estar? Era exatamente isso que todo mundo estava pensando. Será que aconteceu um acidente? Será que ela caiu no mar? Será que ela estava bêbada na noite anterior e tropeçou na água? Vários pensamentos passavam pela cabeça de todos. Nesse momento, a polícia entrou na casa de máquinas. Era o único lugar no iate de 43 metros de comprimento que eles ainda não tinham verificado, mas eles também não esperavam encontrar a jovem lá. Mas quando abriram a porta e entraram, a busca pela comissária desaparecida terminou ali mesmo. Ela estava na casa de máquinas, mas não sabia explicar por que estava ali enquanto todos enlouqueciam lá fora. Isso porque ela estava no chão, sem vida, com ferimentos brutais no corpo, incluindo nos braços e no pescoço. A falta de roupas em seu corpo sugeria algo perverso e carnal. Essa comissária de bordo de 20 anos agora estava morta em um iate de luxo caríssimo e era como um filme de terror ganhando vida, mas isso não era tudo. Enquanto a polícia tentava entender a cena diante de seus olhos, quase não notaram a segunda pessoa na casa de máquinas.
E sim, você ouviu direito. A mulher não estava sozinha na casa de máquinas quando a polícia chegou. Havia outra pessoa com ela. Era um homem de meia idade e ele foi encontrado a poucos metros da mulher, também com ferimentos nos braços. O homem parecia mortalmente imóvel e, à primeira vista, a polícia achou que estava lidando com um duplo homicídio. Isso só mudou quando tentaram sacudir o homem para ver sinais de vida. Ele abriu os olhos e a polícia recuou assustada. O homem estava vivo, mas precisava de atendimento médico. Se a polícia queria respostas, as coisas não pareciam boas. A polícia correu para levar esse homem à clínica mais próxima, porque na cabeça deles, esse homem poderia ter visto o assassinato brutal cometido na casa de máquinas, ou pior ainda, ele mesmo poderia ter feito isso com a mulher. Mas por quê? A polícia tinha muito trabalho pela frente, então decidiu primeiro identificar essa mulher sem vida. Quando os policiais perguntaram aos membros da tripulação e aos colegas de trabalho da mulher, descobriram quem ela era. E esse era o corpo sem vida de Paige Bell, de 20 anos. E ela estava a poucos dias de se reunir com a família e comemorar seu 21º aniversário, mas agora ela se foi. E a polícia das Bahamas, assim como todos a bordo, estavam apavorados. Pensando sobre o que aconteceu quando Paige perdeu a vida em um iate de luxo. Paige Bell nasceu em 14 de julho de 2004 em Joanesburgo, África do Sul. Ela era uma garota comum dos anos 2000, nascida no auge da internet. Ela adorava fazer vídeos de si mesma e postar nas redes sociais, e era definida como doce, energética e sempre sorridente. Ela tinha uma risada contagiante e era amigável com quase todos. Odeio admitir, mas era um alvo perfeito para acabar do lado errado de uma investigação de assassinato. Parece que são sempre os bons que se vão cedo demais. Paige tinha uma irmã chamada Chelsea, e as duas eram super próximas. A família mudou-se para Durban quando Paige era jovem, e desde então ela amava o oceano, gostava de observar as estrelas e caminhar na praia. E ela era uma fã incondicional de bolo Red Velvet, tanto que queria esse bolo específico para o seu aniversário. Todos os anos, Paige era adorada por todos ao seu redor, e quem a conhecia lembrava dela como uma jovem de compaixão sem limites. Ela também tinha um namorado na época do caso. E antes de trabalhar como comissária no Far From It, Paige havia trabalhado a bordo do iate a motor Sweet Emotion até dezembro de 2024. Veja, Paige sempre sonhou em trabalhar no mar e realizar esse desejo ao conseguir emprego como anfitriã em um iate de luxo. Ela pôde explorar diferentes lugares, conhecer novas pessoas e passar a maior parte do tempo no seu lugar favorito no mundo inteiro, o oceano. Paige era chamada de garota de ouro pela equipe e era considerada família no antigo emprego. Sempre foi muito profissional e realizava seu trabalho perfeitamente. Ela tinha sonhos de chegar ao nível gerencial nessa área, e é seguro dizer que ela estava vivendo uma boa vida antes de sua morte. Em algum momento de janeiro de 2025, Paige começou a trabalhar no Super Yacht Richmond Far From It, que era um grande iate de luxo com cerca de 43 metros de comprimento. Acomoda 12 hóspedes em 6 cabines de luxo e conta com uma tripulação de 8 pessoas durante as viagens. É um iate de celebridades. E as pessoas que desejam relaxar nas Bahamas teriam que pagar cerca de 140 mil a 165 mil dólares por semana. Isso é que é uma baita de uma viagem. Mas apesar de gastar todo esse dinheiro e estar no meio do oceano sem nenhuma ameaça à vista, a escuridão sempre encontra um jeito. Os detalhes desse caso são vagos. Tudo o que sabemos sobre Paige vem de um relatório policial preliminar. Foi relatado que a polícia embarcou no iate atracado na Ilha Harbor por volta da 1 da tarde do dia 3 de julho. Após Paige ser dada como desaparecida, ela não apareceu para o turno, o que era incomum. A tripulação ligou várias vezes, mas Paige não atendia. O barco era grande, mas não enorme, nem uma mansão ou navio de cruzeiro. Por isso, a falta de contato com Paige preocupava a todos. Além disso, Paige costumava ser pontual. Será que estava apenas em sua cabine com um resfriado? A tripulação considerava todos os cenários possíveis após não receber resposta de Paige por um longo tempo. A polícia das Bahamas foi chamada e começou a busca, que os levou até a casa de máquinas no convés inferior, um local incomum para um tripulante. Como eu disse, a polícia precisou verificar todos os cantos por precaução e assim encontrou a cena do crime.
Paige foi encontrada inconsciente e sem vida no chão da casa de máquinas, com ferimentos graves. Surpreendentemente, o outro homem estava a poucos metros dela. Ele também estava ferido, e ao ser questionado pela polícia, foi descoberto que era da mesma tripulação. Ele era um engenheiro de 39 anos chamado Brugito Munoz, era do México e estava a bordo há muito tempo. Com Paige e todos os outros, todos ficaram confusos e com medo. Inicialmente, eles pensaram que alguém havia atacado tanto Paige quanto Brugito. Mas quando a polícia avaliou os ferimentos de Brugito, rapidamente descartaram essa possibilidade. E por quê? Você pergunta. Bem, foi concluído que os ferimentos nas mãos de Brugito provavelmente foram auto-infligidos, o que era muito estranho. Essa revelação foi um choque para todo mundo aqui. Eles achavam que o assassino ainda estava a bordo, mas agora tudo tomava um rumo inesperado. Será que Brugito foi quem atacou Paige sem piedade, levando-a à morte e depois tentou tirar a própria vida? Bem, as coisas raramente são tão simples quanto parecem, mas certamente foi assim que a polícia enxergou a situação. Então, sem perder tempo, eles levaram Brugito a uma clínica local e o fizeram receber tratamento. Porque ele era literalmente a única pessoa que podia contar para eles o que aconteceu. Enquanto isso, o corpo de Paige foi examinado por um médico local chamado a bordo, que declarou seu falecimento ao chegar. Mesmo sem saber a extensão dos ferimentos dela, podemos concluir que Paige passou por uma experiência dolorosa e horrível. Como ela estava parcialmente despida, supõe-se algo perverso, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente. O que está confirmado e parte o coração é que ela foi atacada de forma muito violenta. Não era preciso confirmação para saber que foi um ataque cheio de fúria. Alguém tinha sentimentos profundos de ódio e talvez ressentimento e foi movido por essas emoções voláteis. É devastador pensar que Paige estava trabalhando quando foi atacada e perdeu a vida. Ela estava apenas fazendo seu trabalho no emprego dos sonhos, cuidando da própria vida, quando isso aconteceu com ela. É muito difícil entender esse fato. Outro detalhe que surgiu após o exame e só de olhar para o corpo de Paige em geral, foi a presença de ferimentos defensivos. Paige lutou muito para se defender do agressor. Ela lutou com tudo o que tinha até o fim. Ela não desistiu facilmente. Ela estava lutando para se salvar, mas infelizmente não conseguiu, e no final perdeu a vida da forma mais horrível e trágica. Mas, e quanto à arma? Bem, ela foi encontrada bem rápido e estava em posse de ninguém menos que Brugito. Ao ser encontrado próximo ao corpo de Paige, a polícia logo notou uma arma afiada manchada de vermelho e rapidamente percebeu que Brugito segurava a arma do crime. Mesmo com Brugito sob custódia na clínica, a única coisa que as pessoas queriam saber era por quê. Por que Paige foi atacada assim? Brugito fez isso com ela? Nessa altura, a polícia e todos já estavam cansados de esperar. Eles queriam respostas e queriam imediatamente, e felizmente Brugito estava prestes a fornecê-las de um jeito ou de outro. De volta a Durban, a família de Paige literalmente não fazia ideia do que tinha acontecido com a filha. Eles estavam ocupados planejando uma festa surpresa de aniversário para ela. Veja, Paige voltaria à África do Sul para seu aniversário de 21 anos em 14 de julho, então só tinha mais uma semana no iate e estava ansiosa para rever a família. A família de Paige ficou devastada ao receber a notícia da morte da filha, e no início nem acreditou no que ouvia. Paige estava viva e bem dias atrás, postando nas redes sociais e em contato com a família. Ela também estava ansiosa pelo próximo capítulo da vida. Agora, em vez de uma festa de aniversário, a família dela planejava um funeral. Eles disseram à imprensa que iriam às Bahamas para tentar trazer o corpo da Paige de volta e dar-lhe uma despedida adequada. Isso é devastador. A irmã de Paige, Chelsea, afirmou que querem justiça para Paige e desejam que o monstro que tirou sua vida apodreça na prisão e pague pelo que fez. Nem imagino o choque que a família dela sentiu. Já é ruim o suficiente quando alguém que você ama falece, mas é muito pior quando essa pessoa é assassinada de repente, tendo o futuro roubado dela e de seus entes queridos. Mas você consegue imaginar o choque, o terror e a dor indescritível que devem vir ao receber essa notícia? Enquanto você está planejando a festa surpresa de aniversário dessa pessoa? Eu simplesmente não consigo imaginar. A dinâmica familiar de Paige mudou da noite para o dia, e em um único dia tudo ficou diferente, sombrio, deprimente e vazio.
A comunidade se uniu para apoiar a família enlutada, oferecendo o melhor suporte. A família Bell agradeceu muito o apoio. Mas eles queriam que as autoridades fizessem justiça pela filha deles e pela forma como ela perdeu a vida. Agora, esse caso todo é tão direto quanto é estranho. Primeiro de tudo, Paige foi encontrada na casa de máquinas, que é literalmente o último lugar onde uma camareira gostaria de estar. É barulhento, cheio de máquinas e motores, e não é exatamente um lugar onde Paige iria. Então, a polícia teorizou que ela foi atraída para a sala por ninguém menos que Brugito, que era um engenheiro mecânico e o trabalho dele girava principalmente em torno dos motores. Também não sabemos se fizeram autópsia em Paige, pois ela apresentava vários ferimentos de defesa. Então, a presença do DNA do agressor poderia levar a uma resposta, mesmo que pareça claro que Brigito é quem provavelmente a atacou. Se a autópsia foi feita e a polícia tem os resultados de DNA, eles não foram divulgados ao público. Estou supondo que, como o caso está sendo conduzido pelas autoridades de Mahomea, eles estão mantendo tudo bem em segredo, considerando o turismo e tudo mais. Infelizmente, em casos como este, o dinheiro fala mais alto do que o assassinato. Além disso, a falta de cooperação do restante das pessoas a bordo é preocupante. Mesmo que não saibamos todos os detalhes, foi sugerido que as pessoas a bordo do iate não forneceram nenhuma informação útil. Já falei isso antes, mas esse barco não era grande, alguém viu algo. É quase certo que o ataque a Paige foi violento e está claro que houve uma luta, então provavelmente ela teria gritado por socorro. Mas é perturbador que ninguém tenha ouvido nada, nem mesmo o capitão ouviu algo fora do comum. Talvez a casa de máquinas fosse barulhenta e abafasse os gritos da Paige, mas ainda assim alguém deveria ter ouvido algo. Eles estavam exatamente acima do local onde ocorreu esse ataque horrível, então tem isso. Mas também os ferimentos no Brugito pareceram muito suspeitos para a polícia. A polícia acredita totalmente que Brugito foi quem atacou a Paige. Mas por que ele agiu assim depois? Tinha medo de ser pego? Sentiu culpa por tirar a vida da Paige sem piedade? Talvez quisesse acabar com tudo? Tudo isso são apenas suposições e palpites, mas felizmente essas teorias não precisariam durar muito tempo porque a verdade estava prestes a ser revelada. E isso porque, felizmente, alguém finalmente criou coragem para se apresentar, e essa pessoa revelou exatamente o que viu nos momentos que antecederam a morte da Paige. Então, quem é esse tal de Brugito? Bem, além de ser do México e um engenheiro mecânico de 39 anos, Brugito também era casado e tinha filhos. Ele e Paige começaram a trabalhar no Far From It na mesma época e se conheciam, mas eram apenas colegas de trabalho, não amigos. Quero dizer, em um iate com apenas 8 tripulantes, você acaba conhecendo todos muito bem. Paige e Brugito não se misturavam muito, eles eram apenas profissionais e estavam quase sempre ocupados com o trabalho no iate, com Paige atendendo os hóspedes a bordo e Brugito lá embaixo na casa de máquinas. Cuidando de toda a parte mecânica do barco, o corretor de iates e proprietário da empresa de gestão de iates Ami Ira está no ramo de iates de luxo desde 1991. E ela afirmou que um assassinato como esse nunca aconteceu em nenhum dos barcos deles. O assassinato violento de Paige foi definitivamente uma novidade para todos que trabalham nesse ramo agora. Amy não conhecia Paige, mas conhecia seu chefe, o capitão, que a trouxe ao sul da Flórida para trabalhar no Far From It. Amy revelou que o antigo capitão de Paige era um pervertido e tentou fazer avanços inapropriados em direção a Paige várias vezes. De novo. Nós não sabemos todos os detalhes, mas você realmente precisa saber? Eu tenho certeza de que esse tipo de comportamento não acontece do nada. Pervertidos estão em todo lugar, e no mar, sem ter para onde fugir, imagino que suas ações piorem ainda mais. Pois todos sabem que não há ninguém para te salvar, então podem fazer o que quiserem. Na maioria das vezes, saem impunes porque geralmente estão a horas ou dias da costa. Mesmo com a administração do navio adotando política rígida e ordens contra assédio, não o tolerava. Amy revelou que Paige já havia reclamado que Brugito agia de forma inadequada com ela, mas o que a administração fez? Eles deixaram Brugito apenas com um aviso, mais uma vez apenas um aviso. Não sabemos do que se tratava a reclamação ou quando esse incidente ocorreu. Mas o fato de que a jovem Paige foi assediada de alguma forma por esse cara estranho de meia idade e ele ficou só com um aviso é simplesmente bizarro e meio sem sentido. Eu nem sei porquê. Brugito foi autorizado a trabalhar com Paige ou ficar próximo dela no meio do oceano.
Se esse incidente já tivesse acontecido antes, isso é prova de que a gerência realmente não se importava. Isso fez muitos acreditarem que o ataque a Paige foi premeditado e que Brugito pode ter se ofendido por ter sido denunciado por ela. Então, ele provavelmente jurou se vingar dela pela última vez. Isso é apenas uma suposição, já que nenhum motivo oficial foi divulgado pela polícia ou por Brugito. Mas não é tão absurdo pensar que Brugito desenvolveu algum tipo de obsessão por Paige. E quando ela tentou rejeitá-lo, em vez de recuar e aceitar a rejeição como uma pessoa normal, ele passou a assediar Paige e, por fim, a persegui-la por ter se tornado difícil. É bem provável que Paige, por ser amigável, também tenha feito amizade com Brugito, já que estava começando em um novo iate com 8 pessoas. Talvez ela só quisesse começar bem, o que é compreensível. Mas Brugito confundiu a gentileza de Paige com retribuição de seus sentimentos e ficou obcecado por ela. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas novamente é só uma conjectura. Muitos acreditam que Brugito queria mais que amizade profissional com Paige, apesar de ser casado e ela ter namorado. E quando Paige rejeitou suas investidas e fez uma reclamação contra ele porque estava claramente deixando-a desconfortável, foi aí que Brugito perdeu o controle e quis se vingar de Paige por tê-lo rejeitado. Eu realmente não sei como a mente desse homem funciona. Mas enfim, a polícia prendeu Brugito imediatamente por assassinar Paige após o tratamento dele no hospital. E até onde sabemos, ele ainda não disse nada até agora. Ele não contou à polícia por que matou Paige, como a atraiu para a sala das máquinas, ou onde exatamente o assassinato aconteceu. Nada. A polícia investiga uma possível motivação, e Brugito pode ser julgado em um tribunal das Bahamas. Ele não precisou apresentar defesa, mas teve a fiança negada durante a investigação. A próxima audiência de Brugito está prevista para 20 de novembro de 2025. Então, até lá, não sabemos o que vai acontecer. Brugito está preso em Nassau e a polícia ainda está investigando ativamente o caso, mas os detalhes ainda não foram divulgados ao público. Então, acho que só temos que esperar até 20 de novembro, que está a apenas alguns meses de distância, para ver o que acontece. Mas, pelo que parece, acho que todos nós podemos facilmente juntar as peças do que aconteceu aqui. Se a polícia tiver provas contundentes, como DNA, um motivo ou até imagens de câmeras de segurança, não há escapatória para Regito agora que sua tentativa anterior de tirar a própria vida falhou de qualquer forma. A família de Paige estava e estará presente em todas as audiências porque dizem que querem ver o assassino da filha pagar por suas ações. Espero sinceramente que a justiça prevaleça e que a família enlutada encontre o encerramento necessário para seguir após essa perda. Levar o corpo de Paige de volta a Durban é a prioridade dos pais de Paige. Logo após saberem do assassinato da filha, os pais de Paige voaram para as Bahamas para passar por esse processo doloroso e ver o assassino ser punido no tribunal. Mas sem dúvida, esse é um processo caro. Os ex-colegas e amigos de Paige do Yacht Emotion criaram uma vaquinha online para apoiar e ajudar a família dela com as despesas. O que é simplesmente comovente. O objetivo principal deles era alcançar apenas 16 mil dólares, mas a arrecadação ultrapassou 60 mil quando terminou. Foi nessa página do GoFundMe, criada pouco antes do aniversário de Paige. Seus amigos, verdadeiros familiares para ela, pediram que todos homenageassem Paige comendo uma fatia de bolo Red Velvet em seu aniversário, 14 de julho, e compartilhando uma foto em sua memória. Essa é uma forma tão comovente de lembrar uma jovem vibrante, compassiva e ambiciosa como Paige. Esse caso é tão confuso e devastador que pensar que uma mulher não pode nem dizer não para alguém é assustador. Além disso, esse caso aconteceu há poucos meses, não faz anos, mas ainda assim parece que estamos presos aos tempos antigos, quando as mulheres nem sequer podem se defender e se proteger de monstros como Brugito, cuja obsessão, como dizem, atingiu novos patamares e destruiu completamente a felicidade de uma família. Espero que o caso da Paige seja resolvido logo e o veredito favoreça seus entes queridos. Embora este caso seja tecnicamente não resolvido, não é preciso ser um gênio para entender o que aconteceu aqui. Crimes como este não têm lugar na sociedade moderna. Todos, independentemente do gênero, deveriam poder recusar alguém sem temer por sua vida. Todos nós gostamos de pensar que esse tipo de comportamento está restrito a casos como este, mas na verdade não está. Tudo o que qualquer um de nós quer é ser tratado como igual. E embora o mundo moderno tenha avançado muito nesse sentido, ainda temos um caminho incrivelmente longo a percorrer.
Claramente, ninguém quer ser vítima por causa do seu gênero, por causa da sua aparência ou por quem escolhe ser. Todos nós só queremos ser tratados como pessoas, mas em muitos casos, acho que isso é pedir demais. A busca por Lisa Holm foi a maior busca por pessoa desaparecida na história de Skövde, se não da Suécia. A jovem de 17 anos sumiu após encerrar o turno no Café 40. A Suécia já teve fama de criminalidade quase inexistente. Mas com o desaparecimento de Lisa, as coisas estavam prestes a mudar. O que aconteceu com Lisa foi além de horrível. 5 dias após o desaparecimento de Lisa, seu corpo foi encontrado e a mídia logo chamou o caso de assassinato da Sala de Ordenha. Por razões que, bem, você vai ter que ouvir para acreditar. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta desse tipo de coisa, e vamos ser honestos, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente gosta. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Não custa nada, e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Lisa Holm nasceu em Skövde, Inglaterra. Lisa sempre gostou de viajar e queria estudar no exterior, na Austrália. Ela era definida como uma pessoa gentil, animada, positiva e amorosa. Ela sempre ajudava os outros e gostava de ser independente. Por isso, ainda adolescente, Lisa começou a trabalhar em vários empregos de meio período para ganhar dinheiro. Algumas semanas antes do caso de hoje, Lisa conseguiu emprego em uma cafeteria em Blomberg, a cerca de 40 minutos de sua casa. E um de seus pais levava e buscava Lisa do trabalho todos os dias, já que era a primeira vez que Lisa trabalhava tão longe de casa. Seus pais queriam ser os responsáveis por deixá-la e buscá-la para ficarem tranquilos, mas no dia 7 de junho de 2015, Lisa começou a trabalhar no café há poucas semanas e já se sentia confiante para ir sozinha ao trabalho. Mas, tragicamente, o primeiro dia em que Lisa conquistou sua independência seria também o seu último. Os pais de Lisa compraram uma motoneta para ela ir ao trabalho. Apesar de apreensivos por deixá-la ir sozinha, sabiam como era importante para Lisa viver essa experiência. Então, no dia 7 de junho de 2015, Lisa pegou suas coisas, subiu na sua motoneta e foi para o café sem nenhum problema. O café estava cheio, com pessoas entrando e saindo, e o tempo passou rápido. Quando Lisa viu, já eram 18h e era hora de encerrar. Lisa enviou uma mensagem ao pai pouco antes das 18h30, avisando que chegaria em casa em breve. De volta a Skövde, os pais de Lisa estavam felizes e aliviados por ela finalmente ter saído do trabalho e estar indo para casa. Eles estavam gratos por tudo ter ocorrido sem incidentes, mas isso não duraria muito tempo. Algum tempo depois, o pai de Lisa recebeu uma ligação dela e, ao atender, percebeu algo estranho. Ele continuou chamando o nome de Lisa do outro lado da linha. Mas ele ouviu outras pessoas ao fundo e uma certa confusão, como portas de carro sendo abertas e batidas antes da ligação ser desligada. Esse incidente deixou os pais de Lisa apreensivos, mas atribuíram a um toque acidental no bolso. Talvez Lisa estivesse a caminho de casa e o celular dela tenha pressionado alguns botões acidentalmente e ligado para os pais, então eles esperaram Lisa chegar em casa. Mas se passaram 40 minutos depois, 1 hora e então 2 horas e Lisa ainda não tinha chegado em casa. Isso deixou a família de Lisa muito preocupada. A viagem de Blomberg a Skövde deveria durar cerca de 40 minutos, no máximo 50. Lisa estava atrasada, mas já tinham se passado quase 3 horas e ela ainda não tinha voltado para casa. Então, o que estava acontecendo? A família de Lisa ligava para ela o tempo todo, ansiosa, certa de que ela tinha sofrido um acidente ou algo parecido. Então, depois de esperar mais do que o necessário, o pai de Lisa entrou no carro e foi até Blomberg. Ele dirigia devagar, na esperança de encontrar Lisa na estrada, voltando para casa. Mas, à medida que se aproximava cada vez mais do destino, ele ficava mais apreensivo. Não havia sinal de Lisa no caminho. Ao chegar ao café, o pai de Lisa procurou por ela e logo viu sua lambreta, ficando imediatamente aliviado. Ele logo pensou que Lisa estava com amigos em um encontro ou algo assim, mas, ao se aproximar da lambreta, notou algo alarmante. O capacete de Lisa seguia pendurado na lateral e suas chaves permaneciam na ignição.
Por que Lisa deixaria as chaves e a lambreta sozinhas, a menos que tivesse abandonado a lambreta? Seu pai procurou por perto, mas não encontrou Lisa. Ele ligou para a polícia por volta das 22h e registrou o desaparecimento de Lisa Holm, de 17 anos. Enquanto a polícia vinha, a mãe de Lisa avisou o dono do café, que logo chegou e começou a procurar a funcionária. O dono do café disse que os funcionários terminaram o expediente às 18h e agora? Já se passaram quase 4 horas e Lisa não estava, sua motoneta parecia abandonada. Não era como se a motoneta estivesse com defeito ou tivesse quebrado, ela estava funcionando como uma máquina bem lubrificada. E não fazia sentido para ninguém, porque Lisa abandonaria voluntariamente seu veículo e iria para outro lugar. Quando a polícia chegou, concluiu rapidamente que Lisa provavelmente fora sequestrada, algo raro na Suécia. Mas eles precisavam considerar todas as possibilidades no desaparecimento dessa jovem. O café onde Lisa trabalhava ficava em uma pequena vila e era isolado. Mas não era um ponto de criminalidade propriamente dito, era um lugar pacífico e tranquilo. Bem, a polícia começou a busca nas áreas próximas, e cães farejadores ajudaram nesse processo. Eles foram de porta em porta perguntando se alguém tinha visto Lisa, e até verificaram as áreas vizinhas que pudessem chamar atenção ou parecer suspeitas de alguma forma. Também perguntaram se alguém viu ou ouviu algo estranho, mas até então nada havia acontecido. Lisa simplesmente tinha desaparecido no ar, e ninguém conseguia encontrá-la, já que estava ficando realmente tarde, quase 11 da noite. A polícia decidiu pausar as buscas até a manhã seguinte. Amigos e familiares de Lisa divulgaram seu desaparecimento nas redes sociais, esperando refrescar memórias e ajudar a descobrir o que aconteceu com ela. Na manhã seguinte, a polícia retomou as buscas e um homem trouxe uma informação. Ele trabalhava em um celeiro em frente ao café e notou uma luva de motociclista no chão de um dos cômodos. Imediatamente, entregou a luva à polícia. E os investigadores pediram aos pais de Lisa para identificarem essa luva como sendo de Lisa, e a resposta veio como uma revelação perturbadora. A luva descartada realmente pertencia a Lisa, que agora estava desaparecida. Mas por que a luva dela estava lá naquele celeiro? O que Lisa estava fazendo lá? A polícia suspeitava que ela não foi voluntariamente e poderia ter sido levada à força, fortalecendo a hipótese de sequestro. A busca por Lisa foi intensa. Foi a maior busca voluntária por desaparecido na história da Suécia. Com centenas de voluntários aparecendo todos os dias, procurando em vários lugares, buscando por Lisa, houve até buscas aéreas e todos estavam determinados a encontrá-la o quanto antes. A polícia, assim como os voluntários, começou a encontrar algumas pistas alarmantes. Veja, a polícia vasculhou uma estrada próxima ao café e logo encontrou recibos, uma tela de celular quebrada e uma capinha, entre outros itens. Buscas mais detalhadas na estrada fizeram a polícia achar mais partes do telefone quebrado. Os pais de Lisa reconheceram o telefone ou partes dele e a capinha, já que as coisas de Lisa não estavam com uma aparência boa. Lisa havia sumido, seu telefone estava em pedaços e seus pertences espalhados à beira da estrada perto do café. Nos dias seguintes, encontraram o RG de Lisa, a habilitação de ciclomotor e as chaves de casa jogados à beira da estrada, cobertos pelo mato. No mesmo dia, um voluntário, amigo do pai de Lisa, teve um pressentimento estranho sobre o celeiro em frente. Quando ele se aproximou mais do celeiro, percebeu que algo estava errado. A fita policial havia sido arrancada. Isso foi realmente perturbador. Apesar do nervosismo, o homem entrou no celeiro e logo achou um pequeno brinco no chão. Quando esse brinco foi mostrado à polícia, infelizmente era de Lisa. E quando eles vasculharam o celeiro, perceberam paredes sujas, o que era uma cena realmente bizarra. Uma amostra do resíduo foi coletada porque os investigadores tinham uma forte suspeita de que isso levaria a algumas respostas, e acabou levando mesmo. Pessoas desaparecidas. Uma organização local sueca também participou da busca por Lisa, vasculhando um celeiro e prédios próximos ao café. Ao chegarem perto do celeiro, foram parados por 2 pessoas em um carro, que informaram que a polícia já havia revistado a área. Essa interação deixou os trabalhadores das pessoas desaparecidas desconfortáveis, porque pessoas aleatórias tentariam impedi-los de procurar uma garota desaparecida numa área específica. Após o carro acelerar e desaparecer, os trabalhadores retomaram a busca e encontraram uma jaqueta de motociclista rosa e fones de ouvido sob galhos.
A polícia foi chamada e confirmou que a jaqueta e os fones eram de Lisa. Em pouco tempo, policiais e equipes forenses lotaram a propriedade. E foi então que eles viram outra coisa à distância. Era um galpão, bem pequeno, usado como vestiário pelos trabalhadores do celeiro. Também parecia que alguém tinha estado no galpão recentemente, veja. O galpão estava cercado por grama alta, mas a grama que levava até a porta parecia ter acabado de ser pisada. Então a polícia decidiu investigar o galpão também, mas assim que entraram, foram atingidos por um cheiro perturbador e rançoso. Era um pesadelo lá dentro. Eles não precisavam de mais nenhuma confirmação de que algo ruim tinha acontecido ali. Quando os detetives olharam ao redor, seus olhos foram para um grupo de armários de roupas encostados em uma das paredes. A maioria deles estava vazia e fechada, enquanto um estava cheio até a borda e escancarado. A polícia verificou todos os armários um por um, mas quando chegaram ao armário abarrotado, removeram as roupas e os itens diversos que estavam dentro. E o que eles viram literalmente os fez pular de susto, e eles eram policiais, já tinham visto coisas muito piores, mas isso era horrível. Dentro do espaço estreito e pequeno do armário estava o corpo de Lisa Holm, de 17 anos. Ela estava parcialmente vestida e alguém usou uma corda para matá-la. A busca por Lisa terminou da pior maneira possível porque ela foi atacada de forma tão brutal por um agressor e agora ela se foi. A família dela foi imediatamente notificada sobre a descoberta e ficou absolutamente chocada. Os pais ficaram arrasados pela primeira vez. Lisa queria ir ao café sozinha e provar para os pais que nada de ruim aconteceria, mas aconteceu exatamente o oposto. E em uma cidade tranquila, segura e acolhedora. Imagina como os pais da Lisa se sentiram com tantos "e se" passando pela cabeça? E se tivessem convencido Lisa a ir de carona para o trabalho ou a buscado mesmo contra sua vontade? E aquela ligação que o pai da Lisa recebeu foi tudo tão perturbador e de partir o coração. Com o corpo da Lisa encontrado, a polícia precisava capturar o autor do crime. Felizmente, a polícia conseguiu coletar amostras de DNA do corpo da Lisa, assim como de dentro do galpão, e tudo foi enviado para análise. A polícia queria investigar os 2 homens que encontraram os voluntários do grupo de pessoas desaparecidas no celeiro e afirmaram que a área já havia sido vasculhada. Bem, depois de um pouco de investigação, a polícia conseguiu descobrir quem eram essas pessoas. Eles eram naturais da Lituânia, Narius, de 35 anos, e seu irmão. Na verdade, eles nem falavam sueco, se comunicavam em inglês, que era o mesmo idioma em que os homens conversaram com os voluntários. Curiosamente, os 2 irmãos trabalhavam no mesmo celeiro em frente ao café onde Lisa trabalhava. Além disso, a estrada onde os pertences de Lisa foram achados era a mesma que levava à casa dos irmãos. Os 2 irmãos moravam com a esposa de Narius e conversaram com a polícia no dia do sumiço de Lisa. O inglês deles chamou a atenção dos policiais. Outra mulher relatou que um homem, sem falar sueco, se aproximou dela de carro e pediu informações em inglês. Ele queria que a mulher sentasse dentro do carro por 1 minuto para que ela pudesse inserir o endereço no GPS dele. Mas, obviamente, a mulher não entrou no carro e simplesmente foi embora. Essas situações chamaram a atenção da polícia, que quis falar logo com as pessoas. Ao conversar com Narius e sua esposa, eles logo se defenderam. Narius afirmou que estava em casa quando Lisa desapareceu, com sua esposa na cozinha preparando o jantar, seu único álibi, e o irmão mais novo no computador. Obviamente, a polícia não acreditou nessa história porque achava que eles estavam apenas acobertando um ao outro, e não havia como saber se suas histórias eram verdadeiras ou não. De qualquer forma, a polícia coletou amostras de DNA dos 3, mas como não tinham nenhuma prova concreta contra eles, eles foram liberados. Bem, isso não durou porque os resultados do DNA do galpão chegaram e eram compatíveis. Com alguém, veja só. Havia muitas manchas nas paredes onde o corpo de Lisa foi encontrado, e para o desgosto de todos, era um DNA masculino. Mas isso nem é a pior parte. Veja só. O galpão tinha um espaço com uma janela para o café onde Lisa trabalhava, e grande parte do DNA masculino foi encontrada naquela parede, perto da janela. Acho que não preciso entrar em detalhes sobre o que isso sugere. Mas o DNA encontrado no galpão de ferramentas correspondia ao de Narius. Então, pelo que parece, Narius era um pervertido e meio que um voyeur. Ele basicamente espionava funcionárias, incluindo Lisa, da janela do galpão em frente ao café. Lembra dos resíduos humanos achados no celeiro? Aquilo também foi obra do Narius.
Foi teorizado pela polícia, assim como por peritos da cena do crime, que o autor provavelmente teve uma descarga de adrenalina durante ou após cometer o crime e não teve controle sobre suas funções corporais, e ele se sujou. O golpe final foi encontrado em outro cômodo adjacente no celeiro. Era usado como sala de ordenha para as vacas. Lá dentro, encontraram a corda usada no assassinato de Lisa, além do DNA dela e de Narius. Por todo o cômodo e no cano ao qual a corda havia sido amarrada anteriormente, quando o quarto de Narius foi revistado. Após encontrarem todas essas provas incriminatórias, os detetives acharam fios de cabelo loiro compatíveis com os de Lisa. Narius foi capturado, mas ele e a esposa ainda mantinham firmemente sua versão dos fatos. Eles destacaram que tentavam incriminar Narius e que ele não tinha envolvimento com o ocorrido com Lisa. Isso foi até a polícia conversar com o irmão mais novo de Narius, e ele acabou se tornando a ruína de Narius. Veja, o irmão mais novo não conseguiu manter a mentira e confessou à polícia. Na verdade, Narius não estava em casa quando Lisa desapareceu e, segundo sua esposa e inicialmente seu irmão mais novo, ele estava lá entre 18H e 20H, na noite de 7 de junho de 2015, e ele só saiu depois das 20 horas para ir a um posto de gasolina local comprar alguma comida. Desta vez, o irmão mais novo de Narius contou outra história. Disse que Narius o obrigou a afirmar para todos que ele estava em casa entre 18H e 20H. E quando ele perguntou onde Narius realmente estava, o irmão dele começou a revelar tudo. Ele disse que Narius tinha sumido durante a maior parte da noite e que, na verdade, só voltou para casa por volta das 19h30 ou perto das 20 horas naquela noite. Sua aparência era desgrenhada e as roupas sujas como se tivesse rolado na terra. Ele tirou a roupa e colocou na máquina de lavar, um comportamento incomum, pois Narius geralmente apenas jogava as roupas no cesto de roupa suja. Para piorar, quando a polícia verificou os eletrônicos de Narius, eles encontraram algo muito perturbador. Narius frequentava sites adultos e assistia a vídeos adultos realmente questionáveis que beiravam a ilegalidade. Mesmo que não houvesse nenhuma evidência definitiva de que Narius tenha forçado Lisa durante o ataque, especula-se que ele sentia prazer em ver as pessoas sofrerem e sentirem dor. E assim, após essas descobertas, Narius foi preso pelo assassinato de Lisa e aguardava julgamento. O mais surpreendente era que a esposa de Narius permaneceu ao lado dele durante todo o julgamento, sem nunca acreditar que ele fosse o autor do crime. E o casal chegou ao ponto de culpar o irmão mais novo, dizendo que ele foi quem matou Lisa e de alguma forma espalhou o DNA de Narius por toda parte. Bem, ninguém ficou convencido, porque a única pessoa que não tinha um álibi era o próprio Narius. A promotoria apresentou seus argumentos e afirmou que Narius vinha observando o café há muito tempo pela janela do celeiro, espionando jovens mulheres desavisadas. No dia 7 de junho, acredita-se que Narius atraiu Lisa para seu carro ao sair do trabalho, fingindo pedir informações. Lisa entrou no carro de Narius e nesse momento foi dominada. Narius foi até o celeiro, matou Lisa na sala de ordenha e ficou sujo de tanta excitação doentia com a situação. Acredita-se que ele colocou o corpo de Lisa no carro, dirigiu ao galpão de ferramentas e descartou seus pertences na estrada de terra. No processo, ele então enfiou o corpo de Lisa em um dos armários, cobriu com roupas e saiu do galpão de ferramentas. Tudo isso em menos de 1 hora, o que assusta pensar. Bem, 5 meses após o assassinato de Lisa, em 17 de novembro de 2015, o veredicto finalmente foi dado. Narius foi condenado à prisão perpétua na Suécia e colocado em prisão de segurança máxima. Depois, recorreu para ser transferido para a Lituânia, esperando reduzir a pena. Ele acabou sendo transferido para seu país natal em 2017 e ainda conseguiu uma redução de pena, chegando a apenas 15 anos. Mas essa felicidade durou pouco, porque sua condenação original foi restabelecida no mesmo ano, e ele iria permanecer atrás das grades na Lituânia pelo resto da vida. O funeral de Lisa foi realizado em 7 de julho de 2015, aproximadamente 1 mês após seu assassinato, e ela foi sepultada na igreja de Ceder, nos arredores de Skofta. A família Holmes sofreu uma grande perda e desejava que o assassino de sua filha não recebesse misericórdia. Mas mais uma coisa aconteceria, e isso levaria a um final muito insatisfatório para esse caso. Eu odeio que ainda estejamos falando sobre Narius, que não merece mais atenção. Mas foi relatado que ele foi provocado e intimidado na prisão a ponto de ser espancado. Ficou todo roxo e machucado. Esse assédio acompanhou Narius até a Lituânia também.
Quero dizer, definitivamente é uma espécie de retorno kármico. No dia 3 de abril de 2022, tudo mudou tragicamente quando Narius foi achado com um ferimento fatal no pescoço enquanto caminhava na prisão. Ele não sobreviveu e faleceu no caminho para o hospital. É devastador que a família de Lisa tenha tido um gostinho de justiça. Apenas 7 anos após a sentença, a família de Lisa perdeu o consolo de saber que o assassino de sua filha sofria na prisão, pois ele foi morto por um companheiro de cela. Eles estão de coração partido, não só porque o assassino saiu facilmente, mas por tudo isso ter acontecido com a família Holm. Realmente não houve justiça, não houve alívio, não houve nenhum lado positivo. Eles só foram atingidos por dor em cima de dor. Se houver justiça, eles podem descansar sabendo que o assassino de Lisa, ele pode ter escapado nesta vida, mas sua punição não será tão leve na próxima.